pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio do Two Ways Cast e hoje estamos com uma pessoa aqui que faz a alegria de muito brasileiro, cara, porque ela faz o que todo mundo sonha, ela faz a melhor parte, que é mandar mercadoria daqui pro Brasil, e é a nossa queridíssima Lu Muniz. E aí, Lu, tudo bem? Tudo bem, você? Bem também, graças a Deus, Eu Lu. falo que eu faço o que todo brasileiro gosta e o que eu gosto, né? Que é fazer shopping, gastando dinheiro do povo. Nossa. E aí deu ganho pra isso. Pensa que maravilha. Então, o Digão, na hora que você tá nervosa, o Digão fala assim, vai fazer compra, vai. Só que é pros clientes. Então já era, tá? Todos os problemas resolvidos numa profissão só. Sim, eu costumo falar, Rafa, que antes de eu começar, eu odiava shopping. Sério? Odiava, você queria me matar e me chamar pra ir pro shopping. Olha Fazer só. compra, não gostava de Que ficar raiva. rodando em loja, perder tempo. E hoje é uma das coisas que eu mais amo Que fazer, né? delícia. Nossa, eu adoro ir pro shopping, cara. Às vezes eu e a Sol vai pro Walmart ali, eu me mato naquele Walmart. Não tem noção. Ela só me liga, cadê você? Eu falei, tô aqui. Ela, mas de novo. O brasileiro adora o Walmart. Amo É uma aquele das lugar. lojas preferidas. É Tommy Walmart. Qual a outra? Tommy. Eu não conheço essa, não. A Tommy Hilfiger. Ah, é. Tommy Hilfiger. Ah, pode Os crer. clientes pode... adoram. E mães, lógico, Carter's, né? Não, é a favorita. Sim. Então, Lu, te trouxemos aqui para você contar a sua vida, começar a falar pro pessoal, porque é o seguinte, todo mundo que tá no Brasil sonha em vir para cá, né? É um sonho de todo mundo. E só que todo mundo acha que é fácil. Muita gente, eu mesmo, quando tava no Brasil, eu falei, não deve ser tão difícil assim. Mas a hora que a gente chega aqui, a gente vê que o player é diferente. Sim. E pessoas como você, que conseguiram se dar bem num determinado negócio, que conseguiram se destacar, é o que a gente quer trazer pra cá. A gente quer que você conta a sua história no Brasil para todo mundo ver que você era um ser humano como qualquer outro, né? Que tem sonhos. E tá aqui vivendo nos Estados Unidos o sonho, porém, o quanto que é trabalhoso, como que é a caminhada até você sair da Lu do Brasil, chegar aqui e se tornar a Lu Muniz, a personal shopper. Ok. Então, conta pra gente aí a sua história, a sua origem, o seu começo todo aí, até a gente chegar na sua profissão de hoje, pode ser? Rafa, eu costumo dizer assim, que todo mundo, quando conquista alguma coisa, é muito bonito, né? Então, assim, você fala, é a Lu Muniz Personal Shopper, tem uma empresa nos Estados Unidos, e tá aqui legal, é tudo muito bonito. Mas o que você passou pra chegar naquela parte do bonito, então é a parte editável, né? Exatamente. Então, toda edição é bem feita, não tem os cortes, não tem erro. E, às vezes, eu vejo que hoje, com a rede social, a gente fica muito se comparando com as pessoas. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, não me comparar com ninguém. E todo mundo que eu me comparava, eu falei, eu não assisto mais, não sigo mais. Por quê? Porque você tem que seguir a sua história, ouvir a sua história e editar a sua história. Sim. Total. Então, assim, eu vou contar pra vocês a parte, né, como eu cheguei até aqui, mas lógico que aqui a gente, né, vou tentar sem cortes, para que as pessoas tenham uma inspiração e não importa onde você tá, se sua vida hoje não tá boa, não tá legal, não tá uma bosta, elas estão uma bosta. Mas você pode mudar a história. Sim. E depende muito de você, né? Exato. E de mais ninguém, né? Sim. Eu costumo dizer que toda pessoa é um livro. Então você é um livro, eu sou um livro, e aí a forma que você conta essa história no livro é que vai fazer as pessoas terem interesse ou não pela sua história. Exato. Então toda pessoa é um livro porque todo livro é uma história e a sua vida é uma história. Sim. Então se você cavucar bastante, você vai saber. Hoje tem uma... O pessoal fala muito de storytelling, né? Sim. Essa expressão tá muito em alta hoje no marketing digital. Então, storytelling é você pegar a sua história e contar de forma bonita. Então, assim, só para resumir, então eu vou falar um pouco da minha história aqui, do que eu passei e como foi. Bom, em 1992 eu vim morar nos Estados Unidos. Eu tinha 11 anos de idade. E eu vim pra ficar um mês de férias, minha tia morava aqui, ela falou, vou te dar de presente, minha mãe falou, não, pode, meu primo me trouxe, e eu fiquei aqui 2 anos, longe do meu pai e da minha mãe, com 11 anos de idade, porque eu cheguei, gostei muito, e minha mãe falou, poxa, você já tá aí, então fica pra estudar. E aí minha mãe tinha o sonho de vir, teve visto negado várias vezes,
Então ela falou, vai, porque eu quero ir, é menos uma filha, 3 filhos, né? Menos um para poder levar depois. E aí acabou que eu fiquei 2 anos aqui estudando. Eu fiz elementary school, que era 4ª série, fiz 5th grade, que naquela época era middle school. Então eu estudei 2 anos aqui, para mim foi uma experiência incrível, porque eu falava hi bye quando eu cheguei. Eu lembro de uma época que eu fui no McDonald's, então a professora escolheu o melhor aluno para ir no McDonald's. Eu tinha acabado de chegar e eu tinha me destacado no Special Class, porque quando você vem que você não fala inglês, você tem uma sala especial, que sua menina deve ter passado por isso, né? Passou. E aí você fica ali algumas horas naquela sala pra você melhorar seu inglês, e aí me chamaram pra ir no McDonald's. Eu lembro que quando eu cheguei lá, nossa, meu sonho naquela época era comer aquele ovo mexido com bacon. Eu não sabia pedir. E aí? E aí que eu pedi panqueca. Era pancake. Era o que eu sabia. E aí aquele cheiro forte do syrup, né? E eu falei, puxa, agora eu vou ter que comer essa panqueca todinha. E meus colegas tudo comendo ali o ovo com bacon e eu comendo a panqueca, porque eu não sabia pedir. Então, eu fiquei 2 anos aqui, aprendi muito, e quando eu voltei pro Brasil, para mim foi muito válido o inglês. E aí eu não parei de estudar quando eu cheguei no Brasil. Eu fui estudar, meu pai era professor de inglês, e eu continuei estudando, não parei. Depois eu fui trabalhar numa escola de inglês, o que foi muito interessante. Então, assim, eu vejo que a minha vida o tempo inteiro estava voltada para a América. Olha, e aí eu continuei estudando inglês por muito tempo, dei aula de inglês e depois fui trabalhar numa multinacional que era a National Geographic. Então eu fiquei aqui 2 anos, esses 2 anos eu fiquei legal. Eu tinha 11 anos, eu estudava e tal, mas estava legal. Ilegal. Ilegal. Porque eu vim com visto de turista, né? Entendi. Fiquei aqui e voltei pro Brasil legal. E aí, quando eu conheci meu esposo, o sonho dele era vir morar nos Estados Unidos. O sonho dele era sair do Brasil e ir para algum país que falasse a língua inglesa. E eu falei para ele, olha, eu não vou conseguir, porque nesse intervalo entre voltar pro Brasil e conhecer meu marido, eu tive a oportunidade de voltar para os Estados Unidos para fazer um work experience. Então, esse work experience eu me cadastrei numa empresa que a minha tia trabalhava aqui, e eles precisavam de pessoas para trabalhar. Então, ela falou, preenche os formulários, faz tudo direitinho. Aí eu fiz todos os formulários, eu fiz o teste de proficiência da língua inglesa, na época era o TOEIC, que era comunicação em inglês. E aí eu consegui tudo e fui pro visto americano. Quando eu cheguei no Rio, eles negaram o meu visto. Eles não me deram visto. Por conta do tempo que você ficou aqui. Eu creio que sim. Apesar que eu já tinha mais de 10 anos, mas eles negaram o meu visto. Talvez porque eu não tinha provado que eu tinha base, né? Que eu tava vindo só pra trabalhar e depois voltaria. Foi negado. E aí eu conheci meu esposo, era o sonho da vida dele. Eu falei, olha... vai ser difícil a gente, né, seguir num relacionamento, porque eu tive visto negado, eu não tenho mais muita vontade de ir, e eu acho que vai ser um empecilho, porque você quer ir, eu não sei se eu consigo ir. Então, ele até foi tirar o visto, eu falei, você vai sozinha. Ele, não, vamos junto. Eu falei, não vou junto, porque eu posso estragar o seu sonho. Eles podem negar o seu por minha causa. Então, ele tirou o visto dele, e eu não tirei. Aí passou um tempo, ele falou, vai tentar o seu visto? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu trabalhava na multinacional, na National Geographic, e aí nessa época eu já estava na empresa há algum tempo. Eles tinham a empresa, a headquarter aqui em Boston, né? E eles têm várias headquarters, porque dependendo da área que você trabalha na National, eles têm um office diferente em algum lugar dos Estados Unidos. Então, Cincinnati, Boston, Washington, eu lembro que tinha também. E aí eu falei com a minha diretora, eu falei, olha, eu quero tirar o visto e eu sei que, né, tem base lá, vocês conseguem me ajudar, o que dá pra fazer? Ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos ver pra você ir pra lá, fazer um treinamento, alguma coisa, e a gente pede pra alguém da empresa te fazer a carta convite. E aí eles me fizeram a carta convite, a empresa fez uma procuração, né, falando que... que eu é procuração que fala? Tipo assim, eles estavam atestando que eu realmente trabalhava e que eu ia vir para fazer esse treinamento, que eu ia voltar pro Brasil. Então eles estavam dando uma garantia. Dando uma garantia. E aí foi procuração, reconhecido firma e tal, tudo bonitinho. E aí eu fui no consulado. E aí eu peguei o visto. Eu consegui o visto de turista, né? Que era na época B1, B2, negócio e turismo. E aí eu vim, fiz o treinamento, voltei pro Brasil, repliquei o treinamento lá pra equipe na época.
E aí meu marido falou assim, olha, agora eu quero ir pra morar. A gente veio várias vezes passear, a gente vinha 2 vezes por ano e ele gostava muito. E ele falou, e agora eu quero ir pra morar. Foi aí que eu te contei aquela história, uma vez a gente conversando, que eu tive crise de ansiedade, porque eu tava no auge da minha carreira na National Geographic, não tinha vontade, não tinha intenção de vir morar aqui. Falei, cara, eu vou abandonar tudo. Eu sabia como que era a vida de imigrante aqui, que não é fácil, né? Todo mundo acha que é muito bonito, como eu falei, né? As partes editáveis que as pessoas veem. A parte dos stories, né? Mas não sabe os tombos tudo que você passa quando você tá aqui. Eu falava, cara, ir pros Estados Unidos, a gente tá bem aqui, ele não sabe o que é a vida do imigrante lá. Porque minhas tias moravam aqui, né? Eu tenho uma tia que mora aqui há 35 anos, Nossa então Senhora. ela veio com 17, hoje ela tem 52, então ela sabe, eu sabia o que era o drama do imigrante. Meu pai morou aqui. Seu pai morou aqui também? Meu pai morou. Antes de eu vir, quando eu tinha 11, meu pai morou aqui. Então, eu sabia qual que era o drama, como que funcionava. Eu falava, meu marido tá muito enganado com essa história de achar que ir morar lá vai ser as férias que a gente passa 2 vezes por ano. Exatamente. Manda bala. E aí, eu peguei e falei... Ok, e aí eu falei, então você vai primeiro. Eu falei, eu vou falar pra ele primeiro, porque nessa ida dele primeiro, ele vai desanimar e aí ele vai voltar. A minha estratégia. E aí, ele sabia dessa estratégia? Não, eu falava, você vai primeiro pra você se organizar, quando tiver tudo organizado eu vou. E eu tava no meio de um ano fiscal da empresa e eu era supervisora lá, né? Eu cuidava de contas estratégicas. Então, a empresa pediu para mim ficar até o final do ano letivo, que era março, para eu poder fechar minhas contas, o faturamento e tudo, treinar uma pessoa para cuidar da equipe, e aí eu viria em abril. E, desculpa, só cortando, o que a National Geographic faz? Então, muitas pessoas conhecem a National Geographic como canal National Geographic, né? Mas existe a publisher, que é a editora, a parte editorial. Então, tem o magazine, que é a revista National, tem o canal e tem a publisher, que é a editora. E aí eu trabalhei muitos anos para a Cengage Learning, que é uma empresa, é a segunda maior grupo editorial do mundo, e eles compraram a parte publish da National Geographic. Então eles compraram a editora National Geographic. Olha, que e aí eles têm uma linha de livros incrível para ensinar inglês as a second language. Então ensinar inglês como segunda língua. Agora, até a Special Class que você falou, né? É Special Class, né? Que você comentou? Isso. Agora é ELL, né? Que é English... ESL. ESL, English as a Second Language. Agora que a Lorena faz essa. Então, quando você aprende o inglês como uma segunda língua, então eles têm uma linha de livros para vários níveis de criança até adulto. Então, que eles ensinam inglês utilizando o conteúdo da National Geographic. Então, eles falam sobre tudo, sobre pessoas, sobre nações, sobre clima, animais. Então, pega todo o conteúdo da National Geographic e desenvolve através do inglês, né? Então, para quem está aprendendo uma segunda língua, no caso, o inglês. Então, eles têm um conteúdo incrível. As melhores escolas de inglês... Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas as melhores escolas de inglês do Brasil, internacionais, bilíngue, e centros de idiomas, eles usam material da National Geographic, que é muito rico. E eu peguei aquela parte da transição, que era só o livro impresso. Eu peguei toda a transição dentro da editora, de híbrido, até chegar no online. Entendi. E hoje todo o livro tem o livro é só um detalhe. O livro físico, ele é um detalhe, né? Então, existe toda uma bagagem por trás, todo um sistema online para o professor utilizar. Então, assim, é uma coisa surreal, sabe? Sim. É muito incrível, mas eu trabalhei nessa parte do editorial, então, para inglês como segunda língua. E aí, meu marido veio e passou muita dificuldade aqui. Ele era economista no Brasil, trabalhou para grandes empresas multinacionais, Aon Affinity, HSBC, Iberia, que é aquela companhia espanhola de aviação. Então, ele trabalhou para grandes empresas. E ele estava muito infeliz no Brasil, ele estava com síndrome do pânico. Ele dirigia 1 hora de moto. Imagina 1 hora de moto na Avenida Bandeirantes. Quem é de São Paulo sabe o que é isso. Era 1 hora para ir, 1 hora para vir de moto, passando por aqueles corredores da morte lá, né? E eu tava, nessa época que eu trabalhava lá, eu tava tendo crise de ansiedade. Então começou quando eu já vinha de um quadro de muito estresse. Eu já cheguei a ficar 6 horas no trânsito em dia de enchente em São Paulo, para chegar 6 horas só para voltar para casa.
E então chegar em casa e voltar pro trabalho, né? voltar pro trabalho. Então, assim, eu já vinha nesse quadro, então eu desenvolvi uma crise de ansiedade, e aí os dois frequentando psiquiatra, psicólogo, tomando remédio, a gente gastava R$ 1.200 cada um, só com medicação e tratamento. Até tinha uma senhora que trabalhava com a gente, ela falava, Dona Lona, eu não entendo vocês não têm filho, têm uma vida boa, viaja todo ano, e como que você pode ficar com essa crise de ansiedade? E nem eu entendia, mas era assim, era aquela loucura, aquela pressão, tudo aquilo. E aí ele falou, não, pra mim já tá no limite, aí a gente decidiu, eu vim com ele pra cá, ele se instalou, e aí eu consegui já um apartamento pra deixar tudo organizado. Ele veio em junho, e aí eu vim com ele de férias, ele se instalou e eu voltei pro Brasil para terminar esse ano letivo da empresa, o ano fiscal que eles me pediram. Sim. E aí eu voltei em dezembro, passei o ano novo com ele, organizei tudo, e aí voltei para fechar o ano fiscal e em abril eu vim definitivamente. E aí nesse período, quando eu vim para cá nessa segunda vez, eu falei, o Rodrigo veio com visto de turista, e aí tem uma opção de você trocar, você troca seu status de turista para estudante. Sim. Agora, isso aí que você comentou sobre mudar o visto de turista para estudante. Isso é uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque assim, o que acontece? É uma outra estratégia que todo mundo no Brasil faz e acha que é fácil. Que é fácil fazer essa troca e que assim, eu vou segurar o visto um pouquinho, aí logo eu consigo um green card rápido aí. É assim, Lu? Não. Não é assim. Então, aí o Rodrigo fez essa troca. Na época, levava 4 meses. Hoje, com a pandemia, eu não sei, tá? Mas antes da pandemia, tava levando até um ano e meio para você conseguir trocar o status de estudante de turista para estudante, tá? Então, assim, e aí a gente tá falando, Rafa, de 2012, quando nós viemos, que a gente viu que tinha uma escola que você poderia estudar e manter seu status legal. Porque eu prometi pra mim mesma, nunca mais eu volto pros Estados Unidos pra ficar ilegal. Porque quando eu vim, eu era criança, eu não tinha poder de decisão, não tinha conhecimento, quem decidiu foi meu pai e minha mãe, enfim. E aí eu falei que eu não faria mais isso. E aí nós achamos uma escola que fazia essa troca de status. E eu falei pro Rodrigo, eu não quero ir. E assim, como eu tava testando ele, né? Eu falei, eu não vou fazer a troca de status. Eu quero ir com visto de estudante. Ele, putz, mas o visto de estudante você vai ter que ir lá de novo. E se eles negarem, eu falei, não, se eles me derem é porque realmente eu tenho que ir. E eu sou assim, eu tenho muita fé em Deus. Eu orava muito, eu falava, Deus, se for pra eu ir, que tudo dê certo. Agora, se não for, que você feche todas as portas. E aí, quando o Rodrigo trocou o visto dele, ele precisou de um sponsor. Então, falando um pouquinho sobre o dele, você tem que ter uma escola já, você vai ter que ter um I-20. Então, o I-20 é um documento da escola, que a escola te dá, falando que você vai estudar lá. Sim. E aí, ele manda isso para a imigração e a imigração vai validar esse I-20, né? Então, você precisa ter um sponsor, que no caso é a escola, se tratando de estudante, e aí ele manda para a imigração e a imigração fala ou não se vai aprovar. Então, o Rodrigo tinha a escola, nós achamos essa escola, e quando nós chegamos aqui, isso não era comum. E aí a gente conversou com alguns conhecidos e tal, isso daí é impossível, não existe isso e tal, é aquele monte de gente que joga os baldes de água fria, e acha que você tem que ralar muito, você tem que sofrer muito quando você chega na América, porque eles passaram por isso, e eu não penso assim. Eu penso que se você pode evoluir e não precisar passar pelo que eu passei, por que não, né? Exatamente. Eu te falo o que eu errei, o que eu aprendi pra facilitar a tua vida, né? Sim. E aí, Rodrigo foi conseguir... Só que antes dele trocar, ele precisava de um sponsor, porque você tinha que comprovar $12.000, né? E aí, ele não tinha esses $12.000. E aí eu falei, eu vou como estudante, eu vou tentar o visto de estudante já do Brasil. E aí eu já orava a Deus pra não dar certo dele conseguir o sponsor, pra ele poder voltar. Só que tudo que eu orava dava o contrário, né? Dava certo. Eu falei, não, então realmente eu tenho que ir. Já começou naquela primeira parte da sua oração, né? Se for pra dar certo, que tudo dê certo, né? E aí, Rafa, eu fui no consulado pra pegar meu visto. Quando eu cheguei lá, o visto de estudante,
a cônsul perguntou pra mim, o que você quer ir fazer nos Estados Unidos? Você já foi lá, você trabalha em uma multinacional, por que você quer aprender inglês? Eu falei assim, porque eu trabalho com clientes que falam inglês, que precisam, e eu ainda preciso, tem muita coisa para melhorar. E ela fazendo a entrevista toda em inglês. E aí ela perguntou quanto que eu ganhava. E aí eu respondendo em inglês, em vez de eu responder assim, 9 mil reais, eu respondi 90 mil reais em inglês, né? E aí ela... 90 mil? E você quer estudar? Porque, tipo, uma pessoa ganha 90 mil reais no Brasil, vai querer vir estudar. Aí eu peguei e falei, não. Eu falei, tá vendo por que eu preciso ir estudar? Porque eu tô confundindo ainda números e eu trabalho com alguns milhares de dólares, né? Porque meu faturamento que eu trazia pra empresa era em dólar. Uhum. Então, naquela hora parece que foi assim, Deus que preparou aquela situação e ela viu que realmente eu precisava vir. E ela me deu 1 ano e meio de visto de estudante. Então, eu vim com visto de estudante e eu continuei tendo meu B1 e meu B2. Então, eu tinha 2 vistos aprovados para entrar, mas aí eu vim com visto de estudante. E aí a gente entrou nessa escola, então a escola fornecia pra gente o I-20 com o aval da imigração, e a condição de você ficar aqui como estudante você tem que estudar para você manter o seu status. Então, se você não estuda, você não tem status. E aí eu lembro que naquela época muita gente vinha, porque como estudante, depois de 1 ano, você conseguia pegar o seu social. O social é como se fosse o CPF, né? Para quem tá no Brasil e não sabe, é um CPF que vai te permitir tirar uma carteira de motorista, abrir uma conta no banco, e fazer várias outras coisas. Não que não tenha banco que não abre sem social. Tem o Bank of America que abre, mas... tipo, benefício zero, né? Sim. Com social, o governo já te enxerga de outra forma, Sim. né? O banco, as entidades já te dão um crédito melhor e tal. Enquanto você no Bank of America se demora 2 anos para formar um crédito mínimo, com social você já consegue muito menos tempo. Porque tudo vai no social. É que eu costumo falar que existem duas... sempre tem a forma legal e a não tão ilegal aqui tipo na assim, América. Não pode, mas a gente vai fingir que não tá vendo, né? Eu não sei muito dessa outra, porque como eu sempre vim como estudante e fiquei, então eu sei mais as regras do quem tá legal, né? Assim, exato. como estudante. E aí, o que aconteceu? Eu fui e vim, comecei a estudar, e aí, pra gente manter o status, tinha que estudar. Então, assim, eu falo para todo mundo, eu não tenho problema de falar, a gente ficou 6 anos estudando, a gente investiu $150 mil, tá? Meu Deus. Então, assim, no Brasil, seria impossível eu investir $150 mil para ficar aqui. Então, a gente trabalhou muito para poder, até porque depois que você... como estudante, você pode trabalhar, né? Um período, né? 20 horas, né? Então, quando você está fazendo o ESL, o inglês somente, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Nossa. Então, é tipo um part-time job, é um estágio, né? Sim. Só que depois de 1 ano, nessa escola que eu tava, você ia para cursos profissionalizantes, então tinha hospitality, tinha customer service, tinham vários cursos, era 1 ano de curso. E aí você era obrigado a trabalhar, você podia não trabalhar, mas você era obrigado a trabalhar pelo menos 3 meses no ano, você tinha que trabalhar. Então, você tinha que arrumar um estágio na sua área para você trabalhar. Naquilo ali que você estava fazendo. Naquilo que você estava fazendo. Então, tinha que ter a ver, tinha que ter tudo a ver com o que você estava cursando. E aí, você podia trabalhar 40 horas na semana. Então, a gente trabalhava bastante para poder manter esse status, até porque não era barato. Na época, a gente pagava $1.500 por trimestre, né? Cada trimestre. Ou seja, $500 por mês aí. Então, assim, e geralmente, quando vinha casal, ou o marido ou a esposa, eles entravam no acordo para ver quem que ia estudar. E na época, eu falei pro Rodrigo, poxa, eu já tô saindo do Brasil, tô abandonando a minha profissão, tava no auge da minha carreira lá na National Geographic. Eu não vou pros Estados Unidos para ficar na sua cola e não aprender nada. Você vai para a escola, eu vou para casa. Eu vou aproveitar esse período para estudar o inglês, para melhorar. Eu já falava inglês, eu trabalhava numa multinacional, mas a gente nunca sabe o suficiente, né? Eu falo que até hoje, eu tô aqui vai fazer 8 anos em abril, e eu sempre tenho mais a aprender.
Teve uma Total. vez que eu passei mal e eu fui no hospital, tava com caroço no seio, e eu não sabia falar caroço. Liguei pro Rodrigo, Rodrigo, como que fala caroço em inglês? Ele, vamos olhar no Google, né? Porque eu precisava falar com a Sim. médica. Então, você vê, se eu não morasse aqui, eu não ia ter essa experiência de aprender como que fala caroço no seio em inglês. Sim, e até aqui, esses dias atrás eu tava aqui no estacionamento, né? E que aqui o pessoal tem muito cachorro e tal, e todo mundo fica com muito medo do cachorro chegar perto de alguém pra não morder, né? Porque a gente sabe que aqui o problema aqui se eu tenho um cachorro e o cachorro morde alguém, né? Sim. Que é um problema gigante pra pessoa, pro dono do cachorro. Então fica e tal, e daí tinha uma Beagle, e ela via eu ali, ela ficava assim, e o dono puxava, e no Brasil, como é que a gente vai falar? O cachorro é bravo? E eu fui perguntar se o cachorro era bravo. Aí eu falei assim, tá, o cachorro, né? O dog, né? The dog. Is the dog. Aí, bravo. Como é que eu falei? Mad, angry. Aí eu falei, is the dog angry? Aí o cara olhou meio estranho, no. Eu falei, ok. Eu falei, posso tocar? Né? Pode. Eu fui lá e brinquei. Só que eu vi que ele olhou estranho pra mim. Eu falei, caramba, cara, o que será que eu falei de errado? Aí, e no dia eu tava gravando com o Breno, de Marlboro. Até um salve pro Brenão aí. Aí eu falei assim pro Breno. Eu falei, Breno, aconteceu isso. O que eu falo? Ele, não, você falou errado, cara. Você não pode falar isso, não. Os americanos entendem essas palavras que você falou como meio que agressivas. Então você tem que perguntar se ele é friendly. Eu falei, Você só fez a tradução, né? Eu fiz a tradução do que a gente direta. fala em português pro inglês. E é um erro muito, Sim. né, pesado. Assim, não que é pesado, mas que eu vi que ele olhou estranho. Então é que nem você falou, só aqui que você vai aprender algumas palavras, situações que no Brasil a gente fala de um jeito, aqui a gente vai tentar traduzir direto e tá erradaço, né? Tem uma expressão que eu aprendi, uma vez que eu fui pra Nova York, que é townie. Você já ouviu essa expressão? Townie? Não. Então, assim, por exemplo, eu hoje, quando eu vou pra qualquer estado, eu conheço 21 estados americanos, eu gosto de fazer coisas que os townies fazem, quem é local. Então, seria o local. Entendi. Por exemplo, Nova York, todo mundo quer ir nos pontos turísticos, Sim. que é onde turista frequenta, né? E aí essa expressão foi uma expressão que me marcou também. É o que o local faz, o townie. Então, coisas townie, é você fazer coisas que os turistas não fazem. Então, entendi. são expressões que você vai aprendendo no dia a dia. É vivenciando, né? Exato, É a né? vivência realmente. Boa. Nossa, que legal. Então, eu falei, eu não vou querer, eu não quero ir para os Estados Unidos para ficar, né, só trabalhando, esperando meu marido. Eu vou junto. Então, assim, eram 2 na escola. Então, realmente era muito dinheiro. Muita grana. Mas a gente trabalhava bastante também. Então, a gente foi... E a gente... $150 mil nós gastamos com advogado e escola, né? Entendi. Em 6 anos. Então, é bastante coisa. Dá o quê? Quase $1 milhão Quase $1 milhão de reais. né? Baratinho. Então, aí a gente veio, eu comecei a estudar na escola e nesse período, então você estudava e aí meu marido foi trabalhar numa empresa. Ele conseguiu uma empresa. Só recapitulando, voltando atrás, quando o Rodrigo chegou, ele era economista no Brasil e ele veio trabalhar na construção. Então, ele trabalhou em construção, ele trabalhou em restaurante. Acho que o Rodrigo, eu falo pra ele que ele foi o que mais teve profissões na América, que ele fez um pouco de tudo. Nossa. Então, assim, ele chegou em junho, muito calor aqui, muito quente, subir em cima de telhado, correndo risco de cair lá de cima. E aí, geralmente, você vai trabalhar para brasileiro. O brasileiro, às vezes, não cumpre as regras de segurança. E isso a gente gravou, falando com o Breno falou isso também, que existe todos os equipamentos que tem que ter para subir. Ele falou que, por exemplo, se por acaso tem algum funcionário em cima fazendo um roof, né, o telhado, e ele não tá com os equipamentos de segurança e o policial vê, ele pode embargar a obra. O Breno até falou isso aí, que os brasileiros, o cara chega aqui, ele monta, porque é fácil você montar a companhia, né, juridicamente falando. Só que você tem uma porrada de curso que você tem que ter e tal, para poder realmente trabalhar certinho. E muita gente aqui, infelizmente, faz isso. Passa pra frente, o cara fala, não, é só subir a escada. Até eu falei pra ele, uma vez eu fui trabalhar com um cara, ele foi arrumar uma calha. A escada, aquelas escadas gigantes, não dava. O que ele fez? Ele amarrou uma escada nessa escada, esticou a escada e subiu. É o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Aí o Breno falou, por isso que os americanos gostam de brasileiro. O brasileiro faz qualquer coisa. Sim, se vira nos 30 pra fazer. Mas isso às vezes é muito perigoso, né? Pra caramba. A gente conheceu um rapaz que ele tinha 3 meses de América, ele caiu de um telhado e ele ficou 5 meses em coma.
lá de Milford, esse rapaz, 5 meses em coma. Então, assim, e aí Rodrigo subia em telhado, aqueles telhado quente, porque tem o xingo lá em cima, né? Muito quente aquilo, é tipo um asfalto, né? E aí chegava no final da semana, não recebeu, tiveram 2 brasileiros que ele trabalhou a semana inteira, logo que chegou, não pagou. Então, assim, acontece muito essas coisas. A gente não tá falando mal de brasileiro, mas tem pessoas e pessoas, né? E até no episódio que eu gravei com o Lucas falou que ele morou um tempo na Itália, não lembro, acho que foi 8 anos, foram 8, 9 anos, não lembro quando que ele morou na Itália. E ele foi trabalhar no restaurante italiano. Ele trabalhou das 11 da manhã às 11 da noite, durante a semana. Chegou no sábado, a dona do restaurante pagou ele não quis abrir o envelope na frente, foi embora. Chegou no metrô lá em New York, né? Nova York. No metrô ele abriu, tinha $81. E ele trabalhou a semana inteira. Uau! Aí, tipo assim, então não é um problema do brasileiro só, né? É um problema, tipo assim, pessoas de mau caráter, exatamente. Aquela pessoa que esqueceu o caráter na gaveta e saiu, né? Sim. Então, assim... E aí, Rodrigo foi trabalhar para Americano depois, também na construção. E a diferença era muito grande. A gente conversava e ele falava, nossa, é muito diferente, né? Então, tem horário, tem segurança, tem tudo. Então, isso muda muito. E aí a gente, depois que ele fez todas essas coisas, experimentou de tudo, ele começou a fazer entrevistas. E aí ele ia com a mão cheia de calo, né? Às vezes tinha que trocar roupa dentro do carro para poder subir no office para fazer uma entrevista. E aí ele fez várias entrevistas e numa dessas, que é uma história longa também, eu não vou entrar na história dele, e aí ele conseguiu trabalhar numa empresa aqui em Westboro, que é uma empresa super tradicional aqui em Massachusetts, que trabalha com investimentos. Olha, que interessante. E aí o dono da empresa falou, vou te dar um mês de contrato para ver como é que vai ser. E eu sei que com 15 dias eles já contrataram, né? Já fechou o contrato. Tem uma expressão que fala para isso, efetivou, né? Efetivou. E aí, Rafa, o que aconteceu? Rodrigo foi trabalhar nessa empresa. E aí a gente teve a sorte, né? Deus na frente e tudo mais. A gente também, a gente queria muito a legalização. E aí Rodrigo conversou com eles e falou com eles, olha, esse é meu status, vocês sabem como que eu posso trabalhar 40 horas, e eu gostaria muito de me legalizar. E aí o chefe do Rodrigo, filho de italiano, americano, filho de italiano. O pai dele veio quando os imigrantes italianos vieram, naquela época, passou muito aperto, passaram fome, e ele gostava muito de brasileiro, porque foi o que você falou, que o americano gosta do brasileiro porque ele sempre faz um pouco mais, né? E aí ele falou, não, eu vou te ajudar. E aí ele entrou com um processo pra gente, um processo que era pra levar 1 ano e meio, levou 3 anos. E aí, nesse intervalo, a gente já tinha saído da escola, porque a gente fez todos os cursos que podia na escola. E aí, com 2 anos que o Rodrigo estava lá, o sonho dele era fazer um mestrado nos Estados Unidos. Ele foi para New Hampshire Southern University, SNH, e aí ele foi estudar lá. E aí ele falou pra mim, você também, vamos para um mestrado. Eu falei, nossa, um mestrado, eu vou ter que fazer TOEFL e tal. E aí eu já estava no limite, porque não estava tendo mais curso para mim lá na escola e o nosso green card não andava. E aí eu fui fazer tipo assim, eu tinha 15 dias para poder fazer um TOEFL passar. O Rodrigo falou, eu nunca vi. O que é um TOEFL? O TOEFL é o teste de proficiência da língua, que vai avaliar sua gramática, sua leitura, sua escrita. Então, toda a universidade no Canadá, qualquer faculdade que você vai estudar, você tem que provar que você tem as habilidades de leitura, escrita, comunicação. Ele trabalha 4 habilidades e redação. E aí para eu entrar na universidade, eu tinha que fazer esse TOEFL, ele não te aprova nem te reprova, ele vai te dar uma pontuação. Sim. E a minha universidade, a UCumberland, lá no Kentucky, ela pedia 76, você tinha que ter um nível de 76 no TOEFL. E aí, assim, se você procurar no YouTube hoje, pessoas falando, estuda 1 ano, 1 mês, 3 meses, estuda muito, tem cursos bem específicos. Eu tinha 15 dias, porque ia começar o ano letivo. Eu tinha um prazo para aplicar. E aí eu falei assim, eu vou fazer. Sim. E o Rodrigo falou, eu nunca vi ninguém estudar pro TOEFL em 1 semana e passar, não existe isso. Ele estudou acho que 2 meses. Eu falei, é o tempo que eu tenho, eu vou fazer.
Rafa, eu fiquei 3 dias. Ele me deu material, era um CD, na época CD. CD. Ele me deu um CD, ele falou, ó, você estuda por esse CD aqui. E eu comecei, peguei o material, foram 3 dias que eu tive, segunda, terça e quarta. Quarta eu fui até umas 2 horas da tarde. Estudei, minha prova era no sábado. Eu falei, vou lá fazer a prova. Fui em Worcester fazer a prova, chegou lá, eu tirei 72. Eu precisava de 76 para passar. Nossa. Eu fiquei arrasada, porque se eu não passasse se eu não conseguisse entrar nessa universidade, eu tinha que ir lá para Cambridge para fazer um teste, um curso de TOEFL. Então, é um preparatório para TOEFL. Eu ia estudar em Cambridge, eu ia pagar $2.400 por mês. Eu pagava $1.500 por quinzena, eu ia pagar $2.400 por mês. E eu teria que estudar segunda a sexta, de 1 às 5. Nossa Senhora. E aí eu não ia poder trabalhar. E um outro problema que eu tinha é que Cambridge é terrível para estacionar. Ah, não, pelo amor de Deus. E Cambridge. o estacionamento era $30 por dia. Que Ou delícia. seja, eu não ia poder trabalhar, ia ter que pagar $2.400 e a gente tinha que pagar o estacionamento. Mas vamos lá, 5 dias da semana, 150, mais $600, $3.000 Só para sem estudar. trabalhar. Sem trabalhar. Trabalhando part-time, né? Trabalhando meio período. Que é difícil, né? Você trabalhar... Não. Aí... Infelizmente, trabalho de part-time hoje que paga muito bem, paga $13 a hora. Sim. Aí eu sei que eu fui para Cambridge, porque eu não, né, eu fiz 72, eu precisava de 76, eu fui para Cambridge, cheguei lá, eu tava arrasada, assim, esse foi um dia que eu chorei muito, orei muito, e eu fui daqui, peguei a 90, é uma via que tem aqui, né, para chegar em Boston, Cambridge tá a 15 minutos de Boston, e aí esse dia eu fui orando e chorando mesmo, assim, aos pés da cruz, e falei, Deus, me ajuda, que situação. E assim, você tem que fazer tudo para você ficar legal. Você não pode ficar um dia fora da escola, porque senão você fica ilegal. E como é que você faz? Eu podia botar a perder o processo do meu marido. Sim. Então, e aí eu podia até sair da escola, voltar para ser dependente dele, mas estava demorando demais o processo e não sabia se ia dar certo. Eu falei, não, eu vou continuar. Eu tô na chuva agora para me molhar, né? E aí eu fui para Cambridge. Quando eu cheguei lá, era um chinês, eles são muito bons nisso aqui era uma escola muito boa, muito conceituada. Fui lá, aí paguei $500 para poder, dei o sinal e fui fazer a prova. Quando eu tava lá fazendo a prova, para ver qual nível que eu ia entrar, para eu começar a me preparar para o TOEFL, então ia ser 1 ano de curso. Meu telefone tocando, eu olhei, era Rodrigo. Gente, o que o Rodrigo tá me ligando? Ele sabe que eu tô fazendo a prova, eu não posso falar, tô fazendo a prova. Ele, sai daí agora. Eu, por quê? A faculdade acabou de mandar uma carta, eles te aceitaram. Por quê? Eu mandei o meu resultado, que foi 72, e mandei todas as minhas notas da escola. E minhas notas eram boas da escola. E aí, como eles viram que eu estava aqui há 4 anos estudando e viram o meu resultado do TOEFL, eles me aceitaram, porque eu tinha um histórico de notas aqui nos Estados Unidos já. Aí que foi o lado bom, né, do negócio, porque tipo, você já tinha todo o histórico, tudo lá, e chega por causa de 4 pontos, cara... Eles me aceitaram. Não abriu uma exceção, mas falou, pô... O meu GPA, eles chamam de GPA, né? Creio que eles analisaram também, quando você fez a inscrição, falou, pô, ela tinha 10 dias só, né? 1 semana aqui pra estudar, né? E aí acabou que eles me aceitaram. Aí eu saí chorando, encontrei o chinês no corredor, já tinha pagado meus $500 pra ele. Ele, o que aconteceu? Era pra você estar fazendo a prova, o que você tá chorando? Eu falei, I got approved. Foi aprovado. Aí o Rodrigo falou, tô te mandando a carta aí pra você mostrar pra ele. Mostrei a carta pra ele. Uau. Ele falou, mas você veio aqui pra fazer o TOEFL, você já fez o TOEFL? Eu falei, fiz, mas eu não consegui a pontuação. Então eu vim pra melhorar, pra fazer a prova novamente. Aí ele pegou e... Eu falei assim, você pode devolver meu dinheiro? Ele enfiou a mão no bolso, assim, com muita... Coitado, né? Tipo, pô, vou perder meus $500. Devolveu meus $500 e aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu saí dali muito feliz e aí eu comecei uma nova etapa já no mestrado, né? E aí eu fui fazer o mestrado. E aí, nesse intervalo, Rodrigo, o processo demorou demais, o nosso processo. Fui no advogado, que ele falava pra mim assim, você sabe que o seu caso é um caso perdido, né? Por quê?
Porque a gente estava aqui há muito tempo, estudando, né? Você sabe, Rafa, que por mais que eu estivesse legal, você não pode pisar um pezinho para fora. E aí, você, às vezes, nas férias, você não poderia trabalhar e você trabalha. Então, assim, algumas coisas que acontecem, que você faz, que poderia te botar a perder. Sim. E ele falava que o nosso caso era perdido, porque esse escritório também ele estava muito acostumado a pegar pessoas que, tipo, a esposa do dono da empresa que meu marido trabalhava, ela estava aqui há 30 anos com green card, uma canadense, 30 anos com green card. E ela achou o máximo que ele conseguiu a cidadania dela. Então, a cidadania dela até a gente conseguiria, uma coisa simples, não precisava de advogado para isso. É casos fáceis, né? Fáceis. E aí, ele falava isso pra mim. Eu lembro que no dia que eu fui lá pagar $5.000 pra ele, pra poder... porque já tinha sido aprovado no Labor Department o Ministério do Trabalho. Então, pra você... conseguir, para uma empresa te legalizar, primeiro tem que ir para o Departamento do Trabalho. Então, eles têm que ver, eles colocam vagas no jornal, ver que não tem americano, que não tem pessoas aptas aqui para realizar aquele trabalho, aquela função. Aí sim eles aprovam para você, estrangeiro, ter acesso àquela vaga. Ter acesso, aí manda para o governo vai avaliar tudo, sim, né? E aí no caso do meu marido... o processo voltou 2 vezes no Labor Department, porque primeiro porque parece que alguém tinha aplicado para vaga, então acharam uma pessoa, mas aquela pessoa não deu certo, e depois também porque eles achavam que o salário estava baixo, e existe muita empresa, que não era o caso dessa do meu marido, mas existem muitas empresas que eles acabam meio que escravizando pessoas, né, imigrantes, eles querem pagar abaixo, então o Labor Department, eles regulam isso, para ter certeza que a empresa não está pagando menos do que é prática do mercado. Então, nosso processo voltou 2 vezes, e aí nesse intervalo que deu certo, aí foi hora de entrar na imigração. Então, o Labor Department aprovou, aí vai para a imigração. Quando chegou na imigração... eu tive que pagar $5.000 para poder, já a imigração, entrar com o meu e o do Rodrigo junto, e não primeiro aprovar o dele e depois entrar com o meu, demoraria mais tempo. E aí foi nessa ida minha que o advogado falou para mim, seu caso é perdido e tal, e tinha o fato de eu ter ficado aqui em 2000, lembra que quando eu tinha 11 anos e tal... Enfim, mas eu tinha muita certeza, porque Deus já tinha me prometido que ia dar certo, e aí eu paguei e fui para a escola e continuei estudando. Aí, finalmente, quando foi o ano passado, novembro do ano passado, aí eu sei que a gente mandou o processo para imigração, demorou, veio a pandemia, o ano passado foi o ano de pandemia, verdade. E aí demorava demais para eles atualizarem no sistema. Teve um dia que eu liguei para a imigração e falei com eles, olha, eu tô querendo saber do meu processo. E a menina falou, o sistema tá fora do ar, mas se você mandou a documentação, fica tranquila. E a gente mandou em junho a documentação. Aí quando foi em setembro, o Rodrigo falou, eu vou ligar porque tá demais isso, não tem atualização nem nada. E aí ele ligou e ele descobriu que eles tinham perdido todos os nossos documentos. Então a gente mandou pelo USPS e eles perderam tudo. O USPS perdeu ou a imigração? O USPS fala que entregou e a imigração fala que não recebeu. Então a gente não sabe. Só que aí como a gente... tudo que a imigração manda você fazer tem prazos. Tem prazos. E a gente fazia, chegou hoje, a gente fazia hoje e amanhã a gente já mandava. Então quando foi setembro, o nosso prazo era dezembro. Então a gente estava bem antes, a gente antecipava muito. E aí a gente mandou novamente o documento... e eu falava para Rodrigo que a gente ia pegar o green card sem entrevista, que não é uma coisa tão comum. E ele falava, você tá ficando doida, vai ter entrevista. E eu falava, não vai ter, porque um amigo meu falou para mim uma vez que ele conhece uma pessoa que nunca aplicou pro green card, e o green card chegou na caixa de correio dessa pessoa, sem ela nunca ter aplicado. E eu falava, Rodrigo, mas teve gente que nem aplicou para um green card, o green card chegou, Deus opera milagres. Você espiritualiza tudo seu é espiritual. E nesse dia que ele ligou para a imigração e que ele viu que eles tinham perdido os documentos, ele me ligou, ele falou, olha, realmente é espiritual, porque sumiu tudo. Não tem explicação, é espiritual. Eu falei, eu sei que é, eu te falei que era espiritual. E aí...
Eu sei que a gente pegou e mandou todos os documentos, e aí eu tinha certeza que não ia ter entrevista. E aí eu lembro que um dia de novembro, eu fui na minha caixinha de correio, a gente já estava esperando, já tinha bastante tempo. E aí, quando eu cheguei na caixinha de correio, tinha um envelope da imigração, só que estava endereçado a Rodrigo. Eu liguei para ele e falei, onde você tá? Ele falou assim, tô indo pra casa. Eu falei, vem logo que tem uma correspondência aqui pra você da imigração. Ele abre, eu falei, 2 minutos. não vou abrir, você vai abrir. E aí eu fui buscar minhas caixas, né, porque como personal shopper eu recebo muitas caixas na minha casa, botei tudo no meu wagon, no meu carrinho e fui puxando. E o envelope tava ali. Quando eu cheguei em casa, o envelope virou. Era aquele envelope de janelinha transparente. Sim. E aí eu vi a primeira frase. Your status got approved. Então, seu status foi aprovado. Que era o I-485, que é o ajuste de status, já que você sai do I-190, acho que é I-190, não sei se estou falando besteira, pro I-485, que já é o Green Card. E aí, pra gente, foi uma maravilha. A gente ficou muito feliz. O documento dele chegou primeiro, depois de 20 e poucos dias chegou o meu. Então, assim, a gente até então estudando, né? Porque pra manter o status tinha que estar estudando. Então, assim, Rafa, foram longos anos estudando muito, se privando de muita coisa, porque não é barato, como vocês viram, né? Dinheiro não dá em árvore aqui, a gente teve que trabalhar muito para garantir esses $150 mil aí. E isso a gente está falando de escola e advogado. Não está considerando, né, todos os outros custos que qualquer pessoa tem para sobreviver. Porque quando, até assim, foram 6 anos, né? De estudo, sim. 6 anos. Você fala assim, 6 anos, beleza. Dá uma média aí de $2 mil por mês, né? Vamos falar, né? Mais ou menos. Você já fez a matemática? Porque $150 mil, né? 72, mais ou menos isso, né? Uns 2 mil e pouquinho por mês. Só pra que cada um, né? Só que daí quando você fala assim, porra, $2 mil por mês, primeiro, você acabou de falar, tem um custo de vida aqui que não é baixo. Não. A gente, quando tá no Brasil, a gente pensa assim, poxa, um aluguel aqui no Brasil quanto que é? R$800, R$650, uma casa de 2 quartos, isso aí, né? Lá onde eu morava, por exemplo, ou então alguns lugares vão lá, R$1.000. Meu, aqui se achar um apartamento de $1.000, você tem que dar 2 mortal pra trás, porque você não acha um quarto mais de $1.000 praticamente. Aqui em Massachusetts, por exemplo, né? Muito difícil. Então, você tem esse custo. A gente aqui, querendo o seguro do carro, não sei como que é o seu, mas seguro do carro também vai uma burdoada embora. É gás, é energia, é alimentação. É o custo de vida nosso, fala, combustível é barato e tal, mas aqui a gente não faz nada sem andar com o carro. Seguro, saúde. Seguro, saúde, que também é uma nota aqui. Sim. Aqui, se você ficar doente, pelo amor de Deus, uma gripezinha que você tem, você tá ferrado. Então, assim, a gente tá falando em 6 anos, não foram 6 anos de maravilhas, beleza, tudo certinho. E geralmente quando vem o advogado vira e fala assim pra você, Lu, deu certo aqui, a gente vai precisar uma etapa nova agora. Não vai ficar aquele mesmo valor. Ele vem e pede uma burdoada pra você. Fala assim, esse aqui agora não, tá, agora precisa de $8 mil daqui 2 meses. E ainda falar, você sabe que seu caso é perdido, né? E você sabe que seu caso é perdido. Não sei por que e a ele galera falava. Falando em cima, então assim, não é só o dinheiro, é todo o tempo que a gente acaba passando, é o estresse. Porque querendo ou não, tem situações estressantes, que nem você falou quando você vai fazer o mestrado. Meu, é uma coisa que só quem tá passando por isso vai saber, né? Sim, fim de semana inteiro, de 8 da manhã às 10 da noite estudando, porque não é a sua língua. Exato. É toda uma questão, mestrado é muito puxado, é muita matéria, é muita coisa, sabe? Sim. Aí você tem que viajar, porque como a gente estava vivendo uma pandemia, o meu mestrado, como eu falei, a universidade era no Kentucky. E aí a gente fazia online o curso, mas tinha residência. Então, a residência a gente tinha que, a cada 3 meses, viajar para uma das bases, que era ou Washington, D.C., ou Cincinnati. Então, a cada 3 meses você tinha que ir para lá e ficar 3 dias, sexta, sábado e domingo, estudando o dia inteiro. Então, passagem aérea, hotel, tinha os livros também, que livro de mestrado não é barato. Então assim, é tudo um processo, né? Então, poxa, como é que fala? Romantizar que foi fácil e tal, não rola. Porque realmente só quem tá aqui, a gente sabe cada coisa. Então, são coisas que, durante 6 anos, você passa, assim, muita situação, muita coisa que não é simples, não é só o dinheiro, né? É todo um contexto, então não é fácil. Não que você não deve ir atrás, tem que ir atrás, é um negócio que você quer, é um negócio que tá na sua mente, bate, vai em cima,
Vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho, mas saiba que você vai ter que estar preparado para isso, como vocês estavam, que ali no final, pô, não tem nada melhor do que você estar com o seu documento na mão, você poder ter a liberdade de fazer o que quiser. Mas é só para reforçar isso pra galera, ó, vem, mas não vem, talvez, não, vem decidido, vem, ó, não, eu vou. Certeza do que você quer. Eu quero, vão falar pra mim que não dá. Dá nada, eu quero e vai em cima. Sim, e assim, Rafa, em nenhum momento a gente pensou em desistir. Não existia essa possibilidade pra gente. Assim, ficar ilegal, não existia essa possibilidade. Então, a gente tem as consequências. Como eu estava falando com você aqui antes de começar, eu dediquei 6 anos da minha vida ao documento. Sim. Então, eu poderia ter feito outras coisas, eu poderia ter empreendido antes. Exato. Eu poderia estar num outro patamar agora, mas eu dediquei muito tempo, mas porque para mim isso era a prioridade. Exato. Mas assim, mas é uma coisa, Lu, ao meu ver, né? Como eu penso. É que nem quando alguém fala assim pra mim, como já aconteceu muito no Brasil, né? A minha filha, minha mãe, meu pai, minha sogra, às vezes a gente fazia alguma coisa e falava, não é certo você fazer isso. Falava, você criou seu filho do seu jeito, eu crio o meu do meu. Se chegar lá na frente e não der certo, eu sou responsável por aquilo que eu quis, que eu fiz. Então, eu acho que assim, independente de qualquer coisa, você traçou sua trajetória e você falou, eu vou por aqui. Se lá na frente, você fala assim, você fez o que você estava determinado a fazer. Eu acho que, não tem nada melhor do que você chegar no objetivo, né? Você tem um objetivo. A hora que você bate aquela meta, você fala, caralho, velho. E eu vou te falar uma coisa interessantíssima. Naquela época, na escola, tinha muito brasileiro. Na escola que eu estudei. E chegou todo mundo na mesma época. E eu continuo tendo amizade com essas pessoas. É interessante ver o caminho que cada uma seguiu. Então, quem tá vivendo é difícil para aquela pessoa. Mas eu vou te falar que nós somos um dos últimos a sair da escola. A gente pegou o trajeto mais difícil, porque na época que a gente aplicou pro Green Card, Rodrigo foi uma das primeiras pessoas aqui na comunidade a entrar de estudante para Green Card. Falavam que era impossível. Ele foi em 5 ou 6 advogados. Os advogados riam, advogado de imigração, e falava que não era possível. Mas ele pesquisando, ele viu que era possível. Então, ele conseguiu a empresa e entrou com o processo para ele. E aí, porque o pessoal, na época, aplicava para H1B. Então, o estudante primeiro ia para H1B. O que é o H1B? H1B é o visto de trabalho. Então, você tem uma empresa, você tem um sponsor que quer te contratar, ele aplica para o visto de trabalho para você, que tem duração de 3 anos e depois você pode renovar para mais 3 anos. Então, esse era o caminho que todo mundo conhecia. Agora, você sair de estudante para Green Card, ninguém sabia disso. E aí, o Rodrigo foi em vários advogados. Não, isso não é possível, não é possível. Só que ele tinha visto na internet que era possível, ele pesquisou. E aí ele falou, não, eu quero aplicar para o Green Card. A gente teve vários amigos que foram pelo mais fácil, que era H1B. Por que mais fácil? Se livrar da escola. Sim. Eu quero sair da escola, não estudar mais, porque é caro, eu tenho que vir, é tempo, eu tenho que trabalhar, eu tô cansado. Então, ter que vir para a escola é um peso. Demais. E a gente que vem para os Estados Unidos, você quer viver a vida da América. Nós ficamos 1 ano trabalhando durante a semana, estudando sábado e domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde. 1 ano. Então, assim, ninguém quer essa vida. Você quer curtir, você quer viajar, você quer, né, ter suas coisas. E a gente pagou um preço. Mas é aquilo que você falou, tem um objetivo por trás. Então, a gente, no verão, a praia tá 1 hora daqui, cara. Rhode Island tem uma praia linda, maravilhosa. Que praia. Então, assim, é o processo. É o objetivo, né? Sim, e aí a gente foi pelo caminho mais difícil. Só que aí depois a gente começou a gente ajudar todo mundo. Então, alguns amigos aplicaram pro Green Card direto, que não era uma coisa que estava na boca do povo, ninguém sabia. E aí eu fico vendo a trajetória de cada um. Muitos saíram da escola porque depois de 1 ano que você estava lá, você pegava o social e a carteira. Aí fala, já tenho, não quero mais. E hoje eu vejo amigos, porque você vê, isso foi há 5 anos atrás, a carteira tá vencendo esse ano. Vai vencer ano que vem. Ele não consegue renovar. E aí abandonou a escola, saiu da escola. Aquela história, depois a gente vê... Não Agora tem um plano? Depois. A gente tinha um plano e a gente... Então, assim, abri mão de uma maternidade, abri mão de várias coisas pra chegar no meu objetivo.
Mas, assim, o objetivo tá aí, agora é o próximo, né? É o próximo agora. Né? Mas, ô Lu, agora fala pra gente. Essa história sua eu acho fantástica, cara. Isso aí eu acho maravilhoso. Só que é o seguinte, você, National Geographic, um mindset, chegou aqui, de onde que você tirou personal shopper? Como que foi toda essa criação? Porque, meu, você tinha 1 milhão de coisa pra fazer e você foi pro mercado que você tá dando muito certo. De onde surgiu? Porque no meio dessa turbulência toda, documento, escola, estudo, não sei o que lá, você conseguiu montar o seu business. Sim. E fazer isso. Então, Rafa, eu costumo falar assim que a gente consegue tudo através do networking, né? Exato. E aí existem pessoas que vão ser pontes, existem pessoas que vão ser plataformas na sua vida e existem pessoas que vão ser trampolim. Na escola, eu conheci um rapaz, um amigo querido, Henrique, e ele falava pra mim, e eu tinha, até hoje tem um grupo de cupom, porque aqui nos Estados Unidos essa questão do cupom é real. No Brasil eu vi que tá começando isso agora, acho muito legal. Então os rewards, loyalty program, que você fideliza o cliente, dá um cashback de volta. E aí, há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu descobri que isso era possível. E aí eu montei um grupinho de WhatsApp, eu e 2 primas, pra gente trocar promoções de cupom, como usar cupom. E esse grupo foi crescendo, hoje tem 100 e poucas mulheres nesse grupo, então a gente explica como você ir no mercado e economizar. Então, assim, às vezes eu vou no mercado, hoje eu não faço muito mais, até porque eu mudei muito meu estilo de vida, alimentação e saúde, então eu não compro industrializado, então não faz muito sentido. E aí a gente ensina como economizar. Já chegou de eu ir no mercado, às vezes, eu pagar 5 e sair de lá com um cash de 10, um cashback do mercado de $10, ou seja, tudo saiu de graça e eu ainda ganhei $5. Te pagaram para comprar. Mais ou menos isso. Então, a gente criou esse grupo de cupom. E aí, meu amigo falava pra mim, Lu, você já tem o grupo de cupom, você precisava abrir um personal shopper e tal. E aí, tinha um amigo nosso em comum lá, que a esposa dele trabalhava com isso, redirecionando. E meu irmão, no Brasil, ele falava pra mim, Lu, você podia começar a mandar coisa pro Brasil, você podia começar a mandar coisa pro Brasil. Eu falava, isso não dá certo, eu não vou fazer. Por quê? Quando eu cheguei aqui, a gente viu uma empresa para mandar coisas para o Brasil. Esse era o meu objetivo. Só que a gente, na primeiro obstáculo, você desiste. E aí eu comprei eu enchi uma caixa de coisas da loja de $1 e mandei para uma amigona minha, um monte de tranqueira. Quando chegou no Rio de Janeiro, a caixa chegava pelo Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, deu no site do Correios, objeto roubado. Eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar mandando coisa pro Brasil se o objeto foi roubado? Isso não vai dar certo. Ou seja, na primeiro obstáculo que eu tive, eu desisti. Então, existem os problemas. Só que quando você sabe o que você quer, aonde você quer chegar, como eu fiz com o Green Card, para mim nada me impedia, porque eu sabia o que eu queria. Sim. Só que com esse business de começar a mandar coisa pro Brasil, a caixa foi roubada, eu desanimei. Então, na primeiro obstáculo, eu falei, não, isso não vai dar certo. Ah, mas também você tá com a cabeça, né, você tá todo no contexto. Aí, ó, volta a falar, nesses 6 anos não é só maravilha que acontece, porque você vai ter plano, vai acontecer imprevisto, e você tá com a cabeça cheia de muita coisa, aí, você não consegue dar conta de tudo. Não foquei. Aí eu peguei e desisti. Aí meu irmão falava isso, eu falava, não vou fazer. Aí esse meu amigo falou, Lu, você podia fazer o curso, isso é a sua cara. Você tá lá no cupom, vai dar super certo. E nessa época, Rafa, foi muito interessante, porque eu orava muito a Deus, eu já fazia coach, eu falava, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que é, eu preciso achar alguma coisa para eu fazer, mas eu não sei o que é. E eu orava, pedia a Deus os sinais, meu irmão falava, meu amigo falava e eu não ouvia. Aí, de tanto o Henrique insistir, eu falei, nossa, eu vou lá fazer esse curso. Aí, antes de eu fazer o curso, eu fiz todo um business plan, eu comecei a pesquisar sobre as coisas, como que era, fiz um plano de negócio de como que ia ser meu business e tal. E aí, quando eu fui para fazer o curso, eu descobri que eu estava grávida. E aí, eu comecei a passar muito mal, eu passei muito mal, e eu não tinha ânimo para nada. E aí, eu deixei isso de lado. Bom, veio dezembro, veio janeiro, perdi meu bebê, e aí quando eu perdi o bebê, que passou aquela fase, eu falei, putz, agora é hora de eu fazer. E agora eu tenho mais motivo para fazer, e eu vou fazer. Aí eu fiz o curso de personal shopper, e aí comecei a trabalhar. Então o curso me ensinou a redirecionar.
Então, redirecionamento é você pegar a caixa aqui e mandar para o Brasil. Então, me ensinou a preencher uma etiqueta, fazer uma declaração alfandegária, como enviar, o tipo de frete, qual sistema usar, essas coisas básicas. Quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer o curso, foi eu e Rodrigo, eu falei, caraca, é um mundo de coisa, porque se eu divulgar agora, as pessoas vão vir me perguntar, qual que é o processo? Então, a gente começou a desenhar todo o processo, porque isso, né, o curso não dava. E aí, eu comecei a desenhar toda a estrutura, todo o processo. A gente levou 1 mês e pouco para desenhar tudo, eu e Rodrigo, fizemos planilhas, porque na época não tinha sistema e tal. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Vai fazer 4 anos agora, em janeiro, que eu tenho meu business, a Lumonis Personal Shopper. E aí eu comecei a trabalhar com isso, gostei muito, porque foi o que eu falei aqui no início, né? Eu faço shopping, me divirto e ainda ganho para fazer. Exatamente. E ajudo outras pessoas, porque muita gente sonha em comprar nos Estados Unidos, mas não sabe como fazer. E aí eu me especializei em enxoval de bebê e atendimento a redirecionador. Então, esses são meus 2 alvos. O que eu mais amo é enxoval de bebê. Então, hoje eu desenvolvi uma consultoria. Essa consultoria, então, assim, muitas mães, eu tenho vários depoimentos, vários relatos. Mas para que eu preciso de uma consultoria para montar o enxoval do meu bebê? Porque é tudo muito lindo nesse mundo de enxoval de bebê. A mãe tá grávida, ela tá com hormônio à flor da pele e ela tá sonhando com aquilo. Então, você chega na loja, é muito atrativo. Demais. Eu acho que é mais encantador do que brinquedo para criança. Então, Rafa, e aí, só voltando um pouquinho, o que eu falei, eu tava pedindo tanto a Deus, ele já tava dando sinais e eu não tava ouvindo. E muitas das vezes, na vida da gente, é assim. A gente pede, mas você não tá atento aos sinais, o que tá acontecendo. E aí eu perdi muito tempo, eu poderia ter começado antes o personal shopping, mas tudo tem sua hora, né? Sim. E aí eu comecei a fazer o trabalho, foquei no enxoval de bebê, que hoje é o meu carro-chefe e é o que eu mais amo fazer, é enxoval de bebê. E eu trabalho muito com o enxoval consciente, é o meu lema, enxoval econômico e consciente. Porque às vezes, como você falou, você acha que meu bebê tem comprar roupa de 3 meses. Parece que 3 meses para um bebê é 1 ano de vida, que ele vai usar aquilo 1 ano. E não é, ele vai usar 3 meses. 3 meses são 12 semanas. Então, você precisa de roupinhas para 12 semanas. E é isso que a gente ensina na consultoria, ajuda a mãe, criar um enxoval econômico, porque bebê precisa de coisas básicas. Chupeta, mamadeira, né, fralda. Mas tem itens que eles não são... tem os essenciais e tem os itens que vai de acordo com a rotina da mãe. Então, se a mãe vai trabalhar, se ela vai ficar em casa, que tipo de rotina, tem coisas que despendem, que não é necessário. Exato. Então, a gente foca muito nisso, entender a rotina da mãe, e aí, com base nessa rotina, a gente vai customizar uma lista para ela de enxoval. E aí, a gente trabalha com as quantidades. Então, a gente analisa a estação do ano, que é importante, quando que o bebê vai nascer, os tons do enxoval, o que a mãe gosta, o que ela não gosta. E o mais importante, né, com base nas escolhas dela, a gente consegue definir um orçamento. E aí, o que a mãe gastaria, muitas das vezes, ter que tirar visto, que só pra você ir no consulado tirar o visto são $160, né? Fora passaporte, passagem aérea, hotel, alugar o carro quando chega aqui. Aí chega aqui, não sabe comprar. Porque também aqui é barato, mas se você souber comprar, você economiza muito dinheiro. Exatamente. Então, eu vim com a experiência dos cupons, os programas de fidelidade, então a gente consegue cupons especiais, economizar muito com base na nossa experiência. E aí, o que a mãe paga para o meu serviço é menor do que os descontos que a gente consegue. Você já falou todos os benefícios. Ela não vai ter que desprender tempo, não vai ter que vir pra cá. Você fala assim, tudo bem, eu vou curtir os Estados Unidos e tal, mas poxa, a mãe, ela tem que lembrar que ela está grávida, consultas médicas, é uma viagem ferrada, porque, 10 horas no avião é um saco, né? Pra quem tá grávida é complicado. Pra quem não tá grávida é ruim, imagina pra uma mulher grávida, né? Dependendo do tanto de tempo que tá com a gravidez, então é 10 horas pra ir e 10 pra vir. Sim. Então, assim, 20 horas no avião, aí você vai chegar aqui, vai ter esse problema todo que você falou, de não saber as lojas. Mas eu vi, tal loja. Mas aqui, aqui o player é outro, não é que nem no Brasil, que você já sabe, você vai numa rua lá, você fala, aqui é fácil. Não, aqui a pessoa vai no mall, não é naquele mall, é no outro, e, é muita coisa que acaba acontecendo. Então, tem você fazendo esse trabalho, você dando a consultoria, você fazendo, que nem você falou, você fazendo todo o estudo do caso da pessoa,
sexo da criança, cor, tom, estação do ano e tal, é coisa que a mãe acaba às vezes não pensando. Sim. Então, E ela tem muita consulta médica, né? exato. Enjoo, hormônio à flor da pele. Então, assim, eu amo trabalhar com mães, até porque, você vê, eu estive grávida, perdi meu bebê. Então, Deus, ele é tão perfeito que você vê, eu tive que ficar grávida para entender o que é uma mulher grávida, para eu poder ter empatia com as minhas clientes. Sim. E hoje trabalhar com elas. Então, todas vêm e falam, eu estou muito ansiosa. Eu falo, isso é o que eu mais escuto e eu sei que você está ansiosa. Porque ela está comprando num outro país, ela não está aqui, é um serviço que é novo, né, digamos assim, porque não é todo mundo que está acostumado com isso. E elas têm essa oportunidade. Eu já fiz enxoval de mãe que não podia levantar da cama. Porque estava grávida de gêmeas. Foi um enxoval que eu fiz lá para Espanha, para Fabi Bertotti. Ela estava grávida de gêmeas, ela não podia levantar, gravidez de risco. Ela estava desesperada, como que eu vou fazer o enxoval? E eu preparei tudo para ela, as meninas iam nascer prematuras, então aqui vende muita roupinha prematura, a gente preparou tudo isso. Então, assim, e a gente faz de acordo com o bolso dos pais. Sim. Então, quem acha que a consultoria é só para quem é rico, para quem tem dinheiro, não. Eu já fiz enxoval de pessoas modestas, né? Assim, que não tinha tanto dinheiro e que economizaram muito. Porque um cabide de roupas da Carter, você vai comprar na Riachuelo, você vai pagar R$140. Só que R$140 no dólar de hoje, você compra 3 cabides aqui. Então, você vê que mesmo com o dólar alto, se você sabe comprar, se você tem orientação, você vai economizar bastante dinheiro. Olha, que interessante. E como que funciona? A pessoa, ela entra em contato com você pelo Instagram? Quando eu comecei o meu Instagram, eu tinha uma pessoa que era o meu marido, que eu não usei meu Instagram pessoal, eu abri um Instagram, Lu Muniz Personal Shopper. E aí eu abri esse Instagram e comecei a fazer divulgação, comecei a fazer muitas parcerias. Naquela época, isso há 4 anos atrás, tinha muito dessa questão de parceria. Então eu mandava coisas para as pessoas e aí as pessoas recebiam as caixas e elas me divulgavam, abriam as caixas. Hoje no YouTube, se você procurar, tem muitos vídeos que viralizaram lá com meu material chegando, meu serviço chegando e as meninas abrindo, e deu muito certo. E aí elas me divulgavam, a audiência delas vinham e acabavam comprando, e depois eu comecei a ficar conhecida. Então, assim, hoje eu atendo pessoas que eu nem imagino de onde que veio. A gente faz todo um trabalho também de mídia social, então, para desenvolver tudo isso. Então, eu trabalho através do Instagram. Então, o Rodrigo faz campanhas, ele faz impulsionamentos. Então, pessoas que eu nem sei, até teve um cliente que eu atendi que eu achei interessante. Eu falei, Lucas, como é que você me conheceu? Ele falou, eu pesquisei algumas pessoas no Instagram, você foi uma das primeiras que apareceu para mim. Mas eu conversei com outras 2, só que o que me chamou a atenção foi o seu profissionalismo, porque hoje eu tenho um sistema, então é tudo através do sistema, o cliente já entra lá, ele abre a suíte dele, então já tem meu endereço, se ele for comprar online, já explico como que ele compra, então a caixa dele chega para mim, depois eu organizo tudo, despacho para ele. Então, a gente faz esse trabalho através das redes sociais. Então, a principal local que vem pessoas é Instagram. Mas eu recebo algumas pessoas também. Facebook é um lugar muito bom. Sim. E alguns vídeos no YouTube, que na época eu comecei a fazer muito vídeo pelo YouTube. Só que dava muito trabalho, porque vídeo do YouTube é editável, né? E o Instagram, por que eu uso muito? Porque você faz stories. Então, você filma a sua rotina, é rápido. Você tá descabelado, você tá cheio de caixa, você tá arrumando caixa. E você consegue fazer tudo muito rápido. Então, as pessoas gostam de ver a sua rotina, o que você está fazendo. Com certeza. E você falou agora também que tem esse esquema da pessoa mandar a caixa para sua casa? Esse serviço chama redirecionamento de compras. Então, se você tem cartão de crédito internacional e você sabe comprar nos sites americanos, você usa só o serviço de redirecionamento. É o serviço mais barato que tem hoje. Então, você usa seu cartão, compra, usa meu endereço. Quando chegar tudo, eu vou colocar tudo numa caixa só para diminuir volume, diminuir espaço na caixa para você pagar menos. E aí eu te cobro uma taxa para poder preparar a sua declaração alfandegária e despachar a caixa para você. Só isso. Assim, só, né? Assim, a pessoa entra em contato com você, combina,
manda a caixa para você Isso. e aí ele fala quantas caixas vai chegar, como que é? Aí tem uma forma que a gente manda, então toda caixa que eu recebo, por exemplo, vem Luana Lucas Muniz, que é Luana Muniz, meu nome, seu nome Lucas no meio, né? Ou então o número da suíte. E aí eu já sei que aquelas caixas são referentes à sua suíte, então eu já vou organizando tudo na sua suíte. Que é no seu sistema. No sistema tem uma forma da gente saber que aquela caixa pertence à sua suíte. Por isso que você se cadastra antes, você vai ter um número de suíte. Entendi, que legal. Aí faz o cadastro todo, te informa, manda. Isso. E aí muitas pessoas têm dúvida, mas se eu posso comprar com meu cartão de crédito, por que eu vou usar o serviço dela? Por que eu não compro e mando entregar direto no Brasil? A Carters, por exemplo, se você quiser entrar hoje do Brasil para comprar no site da Carters americana, você consegue e eles vão entregar para você no Brasil. Só que se sua conta dá $500, a compra, produtos, $500 com o imposto estadual, que é 6,25 aqui de Massachusetts. Na hora que você coloca o seu endereço, o seu CEP, e coloca que é do Brasil ou de qualquer outro país, o Brasil tem 60% de tributo. Então, você já vai ter que pagar 60% do valor. $300. Vai quase para 1.000. Tá? Então, você já paga o imposto ali no ato. Então, sua compra de 500 vai quase para 1.000, vai para 900 e pouco. Então, você vai quase o dobro, porque você tem que pagar o imposto. Porque é o seguinte, parte do princípio que a Carters, ela tá cagando e andando pro cliente do Brasil. Tipo, o cliente vai comprar, ela vai simplesmente pegar a caixa e vai mandar padrãozão para todo mundo. Não vai ter o cuidado. E você manda de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica para pessoa física, automaticamente já tem os 60% de tributo. Então, tá meio que, tipo assim, vai entrar na tabelinha normal e boa, bola. Já quando manda para você, você vai... manda como presente. Você vai mandar como presente, você vai tomar cuidado com o tamanho de caixa. Que eu lembro quando eu mandei as coisas lá pro Robson, né, que a gente precisou mandar, você falou, não, é isso, não, eu vou colocar aqui, ó, consigo ajustar essa caixa fica melhor, assim, assado. Sim. Então, assim, você tem esse cuidado da pessoa ganhar em tudo, né, da pessoa realmente... Economizar, porque se ela tá comprando é que ela quer economizar, né? Exato. E aí a gente manda pessoa física para pessoa física, que é o que dá a diferença também. Mesmo de pessoa física para pessoa física, qual é o risco de taxar? Essa é uma pergunta que eu recebo, assim, 10 vezes por dia e eu adoro responder. Não é risco, vai ser taxado. Vai ser taxado. Então, faz parte do processo de importação o pagamento de imposto. Então, as pessoas falam, corre o risco de eu ser taxado, corre o risco da minha caixa não fica presa, gente. Só se tiver uma coisa ilícita ali, ilegal, alguma coisa errada. Mas eu nunca tive uma caixa apreendida, nunca. 4 anos, nunca tive uma caixa apreendida. Então, existe retenção, e aí eles vão avaliar aquela caixa, eles vão calcular tudo que está ali dentro. Então, se você fez uma declaração errada, eles vão recalcular e você paga o imposto. Então, assim, para quem quer comprar nos Estados Unidos, tem que pagar imposto. Isso não é uma coisa dos Estados Unidos, é uma coisa do Brasil. Sim. Então, para chegar lá, tem que pagar. Acontece de não ser tributado? Acontece. Mas eu falo, a não ser que você... Porque agora lá, né, eles estão contratando pessoas com deficiências e tal. Até uma amiga minha brincou, né? A não ser que pegue alguém que tem uma deficiência visual e aí não vai ver e não vai emitir o tributo. Mas caso contrário, tem que pagar. Às vezes acontece de uma caixa ou outra não ser tributada, mas eu sempre falo para os meus clientes, não vamos ter surpresas. Vamos contar com o pior. Eu já falo, então você já vai contar que vai ser tributado para você já guardar o dinheiro para pagar o imposto. Se você não for tributado, você vai ficar feliz da vida, você vai poupar um dinheiro. Sim. Mas considere que você vai sim ser tributado. Sempre é o pior quadro. Legal. Não, perfeito. Porque realmente acaba sendo sorte, né? Eu comprava muita coisa da China. De vez em quando taxava alguma coisa. Só que, Rafa, você concorda comigo? É uma conta bem básica. Toda importação incide o pagamento de imposto. Toda. Quem usa importado, ama importado. Se você comprar o importado de quem já está no Brasil, essa pessoa tem que ganhar comissão. Sim. Então, você vai pagar do mesmo jeito. Além do imposto, você paga a comissão da pessoa. Exato. E se você comprar aqui, você vai pagar o serviço. Só que você se livra da comissão da pessoa. E outra, é um negócio direcionado. Sim. Né? É mais direcionado, tem as coisas. Porque assim, querendo ou não, ali a pessoa vai pagar de qualquer forma o imposto. Com você,
tem a chance da pessoa não pagar o imposto. Não que é uma coisa que você vai garantir, mas é uma coisa que pode acontecer. E eu tenho muitos clientes que revendem. E aí você fala assim, mas e aí, é melhor comprar com você ou melhor comprar com o revendedor? Depende. Então, eu atendo muitos revendedores. Se você não quer correr risco nenhum, eu quero só ter meu produto e pagar o valor. Compra com o revendedor. Não, eu vou comprar muitas coisas, vou fazer um enxoval, eu quero comprar muitas coisas, para mim vale a pena. É um item específico que não acha no Brasil ou que tá muito caro. Então, mesmo eu pagando tributo, mesmo eu pagando o serviço da Lu, eu vou economizar aí 300, 400 reais. Dependendo do que você compra, essa é a média. Sim. Então, vale muito a pena você importar por conta. E você também vai atrás de promoções, Sim. né? Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de fatores. É que lá, você está contratando um personal, né? Você está contratando um serviço pessoal. Você vai lá, vai analisar o caso, vai fazer todo o trabalho específico para aquela pessoa. Você não vai ser mais um na multidão. É a mesma coisa de você ir pra academia. Eu pago $19 lá na Planet Fitness, 22. Eu vou lá sem personal e malho. Mas com o meu personal, malhei 2 anos e meio com o turco, qual que é a vantagem? Eu poderia simplesmente pagar os 22 e ir sozinha, mas eu tenho o benefício de ter um personal ali comigo, me supervisionando, me orientando, evitando que eu cometa uma lesão. Exato. Então, esses são os benefícios. Treinando direito, né? Porque tudo que você faz com uma pessoa que já é especializada naquilo, você não está gastando, você está investindo. Investindo no conhecimento da pessoa, porque, olha, por alto, Lu, por alto, quantas mães você já atendeu? Por alto. Em enxoval de bebê, eu já devo estar chegando aí nos 150. Você tem 150 histórias. Sim. Não é uma pessoa de primeira viagem que está indo fazendo teste. Você já acertou, você já errou, você já aprendeu. Sim. Então, assim, e é tudo isso aí, isso vale. Cara, é uma caminhada. Tem muita informação aí que, volto a dizer, tudo que você vai fazer que você não sabe, paga para alguém que sabe. Porque é muito mais barato você pagar uma vez do que você pagar para alguém consertar. Essa semana eu tava com a minha médica dermatologista e ela falou pra mim, nossa, eu tô usando tanta roupinha que você deu pra minha bebê, que tá com 1 mês e pouquinho. Ela falou assim, eu comprei tanta coisa e eu não tô usando. Porque ela tá aqui, então ela tem acesso às lojas e tal. E eu já fiz enxoval de várias amigas dela, que ela indica. E aí eu falei, você tá entendendo a importância da consultoria? Então, eu já fiz até para pessoas que estavam aqui, que queriam... Lu, eu quero a sua ajuda para montar. Exato. E ir comigo comprar. Então, a gente faz também, porque a gente tem experiência, sabe o que vale a pena, o que não vale. Exato. Você está conversando com as mães ali, você tá vendo... É todo o conhecimento que tem. Você sabe o tempo que você vai... Um pote de pomada, quanto tempo que eu vou usar? 6 meses. Então, você já consegue calcular quantas pomadas você precisa e por aí vai. Exatamente. Então, é aquela história. Vale muito a pena. E todo trabalho que... Eu falo, se tem personal na frente, cara, significa que é pessoal. Se é pessoal, meu amigo, é a melhor coisa do mundo. Porque é um negócio dedicado a você, não é... É customizado, sua necessidade. Exato. A pessoa vai sentar, você vai conversar com a pessoa, você vai entender o que é, o que não é, e você vai sugerir aquilo ali, né? Então, eu sou muito fã de todo o trabalho que tem o nome personalzinho na frente, eu gosto bastante. Você também faz curso de personal. Sim, porque muita gente vinha, Lu, você pode me ajudar? Eu queria fazer o que você faz. E assim, depois que eu passei por todo aqueles perrengues de ficar meio depressiva, sem saber o que eu ia fazer, tem muitas mulheres aqui precisando disso. Então, eu criei um curso chamado Mulheres Transformadas, onde eu ajudo mulheres que querem se transformar, porque assim, existiram 2 Lu. Existiu a Lu antes da Personal Shopper e a Lu depois da Personal Shopper. Olha. Então, até o Personal Shopper, o meu sonho era ir embora, porque lembra que eu falei no início que eu não queria ter vindo? E quando eu comecei a exercer a função de personal, eu me senti viva, eu me senti mulher, eu me senti diferente, eu comecei a gostar da América, então eu passei a amar Estados Unidos depois que eu comecei a trabalhar como personal shopper, porque eu comecei a sentir satisfação na minha profissão, no que eu fazia. E volta aquela frase, trabalhe com o que você gosta, você não terá que trabalhar um único dia na sua vida. Exatamente, né? E aí eu comecei a amar, então me transformou, essa profissão transformou a minha vida, e aí eu comecei a me conectar com várias pessoas, eu comecei a ir para as feiras, agora em janeiro eles vão voltar às feiras de enxoval de bebê, então já fui para Orlando, já fui para Vegas 2 vezes para essas feiras, vem empresas americanas
de tudo quanto é canto, e aí eles divulgam produtos novos, e como eu falei pra você, é um mundo, né? É muita coisa nova, então todo ano que a gente vai, são novidades. E aí eu criei esse curso para ajudar mulheres que estão aqui, que querem também ter essa profissão, que querem mudar de vida, e eu falo assim, que o personal shopper foi só o início pra mim, e aí eu vi quantas coisas eu comecei a desenvolver depois disso. Então eu dou o curso hoje, é um curso online, ele é 100% online, gravado. Então você entra lá, você compra o curso, você tem 1 ano para fazer, são mais de 50 aulas, e a gente não ensina só como mandar caixa, a gente ensina toda a estratégia de marketing, como fazer uma parceria, como você crescer seu Instagram, trazer atrativos para sua audiência. A gente fala muito sobre o seu público-alvo, o que você precisa fazer para ter esse público. E aí a gente fala também das consultorias, todas as áreas, porque tem gente que acha assim, eu vou mandar de tudo pro Brasil. Eu me especializei em enxoval de bebê e revendas de importados, mas existem 1000 possibilidades. O pessoal do CrossFit, por exemplo, eles querem coisas que só tem aqui. Então você pode trabalhar com nichos. Então a gente ensina sobre os nichos. Pessoas que tem um rapaz que eu mando para ele trabalha só com mochilas para quem quer fazer atividades externas, aquelas mochilas para fazer trilha, para fazer. Ele só vende mochilas. Então você pode vender só isso. Você pode fechar focar só nesse nicho. Cabeleireiro. Pessoal que usa gravatas aqui tão lindas, tão baratas. Nossa, bonita pra caramba. Gravatas de marca, então você pode trabalhar só com roupa masculina, gravata e camisa social. Então, assim, existe um mundo que você pode trabalhar. Então, é um mercado muito grande. Aí o pessoal fala, mas você vai ensinar a sua profissão? Eu não consigo, Rafa, atender 20 clientes. Eu faço o que eu preciso, o meu faturamento do mês. Eu não preciso mais, eu não consigo atender mais. Não dá. E é o que eu falei, Rafa, não só o curso ele é 100% online, só que eu não vou ensinar só a enviar caixa. Então a gente dá as planilhas, porque você pegou um monte de cliente, como é que você vai organizar isso? Aí você traz o dólar, você traz o real pro dólar, hoje tá um câmbio, amanhã tá outro. Como é que você faz esse cálculo? Então a gente passa as planilhas, a gente ensina o sistema. Tem um sistema do correio hoje online que você não precisa sair da sua casa para mandar caixa. Você não vai no correio. Eles retiram na sua casa. Ele tem um serviço de pick-up. Então, a gente ensina isso. Você pode mandar por transportadora. Então, a gente não só ensina como fazer, mas a gente também te passa todo mundo que vai te apoiar ali. As empresas que vão te dar o suporte para que você desenvolva o seu trabalho. Você passa todo o business. O business. Tudo. Porque o meu curso, ele é com mentoria. Então, eu ainda dou a mentoria para a pessoa sair dali pronta, já com... assim, qual que é o segredo do curso? Se a pessoa fizer todos os exercícios que a gente propõe, as atividades, no final do curso ele vai ter o plano de negócio dele pronto para ele começar a atuar. Ou seja, 4 anos de erros e acertos ali pra pessoa... Compilado. Né? Então, tipo assim, vale muito a pena. É o que eu falo, é personal, tem curso, essas coisas. Sempre vale a pena comprar, porque... Cara, é a experiência da pessoa, é a vivência dela. E assim, e tem aquela parte lá que a gente até já conversou aqui. Aquela parte do pessoal, de você saber que você ajudou a mudar a vida de outras pessoas, né, cara? Porra, que é foda. É muito bom. E aí tem um outro curso também, que é o de revenda de importados, Segredos da Importação, é o nome do curso, porque as pessoas queriam começar a revender no Brasil, e aí eu ficava horas ali explicando para a pessoa. Eu falei, gente, eu preciso escalar isso. Então eu vou gravar um curso onde eu ensino todos os segredos da revenda de importado, que você já começa a economizar, a ganhar antes mesmo de começar a vender. Porque se você sabe comprar, se você sabe usar os programas de fidelidade das lojas, você já começa a ganhar dinheiro. Então, por exemplo, a Cartes tem um programa maravilhoso que a cada $150, eles te devolvem $10. Então, para um cliente que revende, ele comprou 1.500, ele vai ter $100. $100 na carta e você compra muita coisa. Então, isso entra como lucro pro revendedor. Sim. $100 são R$600 no Brasil. Então, a gente ensina todos os segredos da importação, desde alfândega, tudo que você precisa saber para você começar a revender no Brasil. Então, pessoal, tá? A melhor coisa que tem, entra lá. Como faz para comprar os cursos, Lu?
Tudo pelo meu Instagram. Tem o Instagram tem link tudo lá, Já ele era. clica, já vai direto e já compra. Tudo que você precisa saber da Lu Muniz, tudo que a gente oferece, é só clicar no link do Instagram. Então entra lá, Lu Muniz Personal Shopper, vai estar lá todos os links para comprar esses Sim. cursos. Bom, mais coisas, Lu. Tem algum tipo assim, a pessoa vai fazer uma compra com você, existe alguma tabelinha de envio? Por exemplo, uma caixa de tanto por tanto, vai ser tanto, não do correio, mas seu, ou você cobra um valor só pelo trabalho eu sou perguntar direito? Soube, perguntou direitinho. No meu site, que também tá no link do Instagram, no meu site existe uma calculadora de frete. Então, a calculadora de frete já calcula pelo peso da sua caixa, quanto você vai pagar de frete e o meu serviço de envio. Então, você consegue entrar lá e fazer várias simulações na calculadora. Então já tá tudo lá? Tudo lá. Que delícia, cara. Isso já tira muita dúvida, né, cara? Tira muita. Porque, realmente, né, o pessoal fala, mas eu vou fazer e tal. E é até bom que economiza tempo pra você, né? Sim, ela quer saber quanto que ela vai pagar. Então, lá no site consegue ver tudo isso. Bom, tem tamanho, limite de tamanho, peso, assim, alguma coisa? Tem. Então, assim, para frete internacional, existe um limite de 79 inchas. Então, esse é o limite que pode. 79 inchas total? Circunferência, quadrado, né? Tá. 79 inchas e no máximo 30 quilos, que dá 66 pounds. Por caixa? Por caixa. Entendi. Então, logicamente, cada caixa se a pessoa vai colocar em 2 caixas, são 2 envios diferentes. 2 envios diferentes. E aí a gente manda também pela transportadora, que aí eu posso caixas um pouco maior, mas aí se é uma coisa muito grande, aí a gente tem que ver, porque avião, você sabe, que até mesmo você vai viajar, se tem uma coisa que é fora do padrão, oversize, né? Você paga mais. Paga mais caro. Como foi a pandemia para você, Lu? Rafa, assim, a pandemia a gente começou no lockdown, foi em março, não foi? Em março, final de 20 de março. Foi em março que começou a pandemia, então a gente ficou até maio parado. Então, assim, eu recebia coisas em casa, porque os clientes que revendem, eles não podiam parar, eles vivem disso. Então, eles compravam online e mandavam entregar. E eu faço compra online também, então atendia muitos clientes online. Entendi. Só que as lojas estavam fechadas. Só que foi um período muito curto, porque em final de maio, New Hampshire é um estado conservador aqui nos Estados Unidos, né? E ele tá a 1h daqui, 1h15 eu chego no outlet de New Hampshire. Então, final de maio, eles já abriram, enquanto Massachusetts foi abrir só em junho. Eu fiquei 1 mês e pouco, então, viajando, subindo para New Hampshire. Entendi. E atendendo meus clientes do outlet lá. De lá. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, teve um fenômeno muito interessante, que as pessoas que não tinham o hábito de consumir online, elas passaram a consumir online. Então, o melhor... Quase 4 anos de empresa, 3 anos, o ano passado foram 3 anos, em 3 anos de empresa, o melhor faturamento que eu tive na minha empresa foi pós-pandemia, pós-abertura, né? Então, de maio até dezembro do ano passado foi onde eu tive o melhor faturamento da empresa. Porque eu comecei a atender clientes que falavam pra mim, eu tinha medo de comprar online e agora eu tô recebendo caixas no Brasil, né? Meus clientes estão lá, toda semana meu porteiro fala, você não para de comprar. Então, elas passaram a criar o hábito de compra online. Poxa, e aí elas começaram a consumir mais o meu serviço. E as pessoas estavam muito trancadas, todo mundo queria. E no Brasil ainda demorou mais a abrir. Muito mais. Então as pessoas não tinham como ir para a loja lá, elas começaram a consumir aqui. E as lojas muito tempo fechadas, elas começaram a gerar muita promoção. Então eu comecei porque eu foco em promoção, porque além de eu ser personal shop e saber comprar, meu foco é promoção. Quem assiste meus stories sabe. Então você tem que ter um olhar clínico. Você entra na loja, eu não posso mostrar a loja inteira. Eu mostro o que tá valendo a pena. Exatamente. Então tem que ter um olhar clínico. E aí eu comecei a vender muito. Então coisas de decoração de casa, enxoval de bebê, revenda. Muita gente começou porque viu que tinha essa demanda do povo comprar online, começaram a revender. Então foi onde eu tive o melhor faturamento. Então a pandemia, pra mim, ela foi, apesar de eu ter ficado 1 mês e pouco só atendendo online, foi bom que eu consegui replanejar minha empresa, reestruturar algumas coisas que eu precisava de tempo e aumentou bem o meu faturamento. Até foi engraçado que isso aí que você falou agora foi muito interessante, porque eu gravei com a Lilian semana passada e a Lilian falou assim, pega a crise e tira o S. Né?
Crie. Em tempo de crise, crie. Cara, eu achei fantástico. E foi exatamente isso. E o que é o criar? É realmente você fazer que nem você fez. Você teve... Pô, a gente ficou um tempo trancado, então você falou assim, você teve tempo de chegar e falar assim, bom, dá pra mim dar uma reestruturada em algumas coisas aqui, ver alguns acertos, alguns erros e criar uma solução nova, uma coisa diferenciada. E todo mundo que fez isso fez muita coisa boa, Na cara. verdade, Rafa, o dinheiro, na pandemia, o dinheiro não saiu da terra. Ele só mudou de mão. Mudou de mão. Então, pessoas que acreditavam que estavam... Eu, sinceramente, para mim não existiu pandemia. Morreram pessoas, a gente Sim. se solidariza, se comove, mas para mim não houve pandemia, porque o meu mindset eu já tinha mudado. Eu fui pesquisar, eu não fiquei televisão, até vendi minha televisão semana passada que eu tô me mudando, porque a televisão, desde o maio do ano passado, a televisão da minha casa não foi ligada. Então a gente buscou fontes alternativas para se informar sobre a pandemia. Então eu me cuidei com suplementação, alimentação. E eu falei, o dinheiro continua na terra. E você viu que tem pessoas, eu conheço pessoas que ficaram milionárias, bilionárias do ano passado para cá. Exatamente. Na pandemia. Foi a época que mais teve milionários nascendo aí. Porque quem acreditou que era uma pandemia e que tava um caos, o dinheiro saiu da mão dessa pessoa e foi para outra que tinha cara, pô, aí acreditado. Você falou uma coisa foda, porque a televisão tem um livro que eu não lembro agora se é o Pai Rico, Pai Pobre, eu não lembro se é o Poder do Hábito, eu não lembro qual livro que é. É o Mais Esperto que o Diabo. Que fala da gripe? Ah, não, que fala da alienação da televisão? Que fala da gripe, do caso da gripe. Teve uma farmacêutica, uma indústria farmacêutica, que anunciou, pela primeira vez na história, anunciou um negócio na rádio que era um remédio para a gripe. E exatamente no raio de atendimento, no raio de transmissão daquela rádio, teve o maior surto de gripe da época. Aconteceu a crise? Aconteceu. Mas quem pegou e falou assim, tá falando demais aqui, deixa eu deixar isso aqui de lado e vou ver a minha vida mesmo. Vamos continuar a vida, vamos tomar os cuidados que nem você fez, vamos tomar vitamina, vamos se precaver aí. Com certeza fez muito mais coisa. O dinheiro veio pra mão porque você tava procurando isso, né? Tudo que você foca, expande. Fato. Você vê, o pessoal dessa propaganda aí da rádio focou na gripe, ficou todo mundo gripado, teve o surto. Então, assim, eu decidi não focar na pandemia, eu sabia que estava acontecendo, mas eu falei, eu vou focar no que vai me trazer retorno, no que vai me trazer positividade, foi isso que nós fizemos. Exatamente, não, isso aí tem tudo a ver, cara, eu concordo demais com isso. E você falou outra coisa que você falou mais perto que o diabo, que é alienação. A pessoa fica alienada na TV, ela absorve aquilo de uma forma, porque o cérebro nosso é uma esponja, né? Cientificamente falando, é uma esponja. Até eu tava falando com a sua esse dia atrás que eu vi um podcast que eu achei muito engraçado, que a gente nunca para pensar algumas coisas óbvias, né? Mas o cara virou e perguntou assim pro outro, qual que é o limite de aprendizado do nosso cérebro? Ele falou, porque tudo, né? Você tem um celular, ele tem um limite de memória, você tem um computador, tem um limite de memória, tudo tem um limite. Sim. Qual que é o do cérebro? O cara virou e falou assim, a morte. Quando ele para de funcionar. É o único limite, porque se fosse possível alguém viver eternamente, o cérebro ia absorver informação eternamente. Então, tipo assim, ele não tem um limite de armazenamento. Ele não vai aumentar, ele vai continuar daquele tamanho e vai absorver informação. Então, parte desse princípio, que você absorve informação, então, se você ir atrás de coisas boas, você vai focar em coisas boas, o seu cérebro vai se expandir para aquelas coisas boas. Até a gente já falou isso no episódio aqui também. Se você está num ambiente em que o assunto é a vida de outra pessoa, sai daí. Ambiência é tudo. Você tem que estar num ambiente que fale de coisas boas, de empreendedorismo, de crescimento, aperfeiçoamento. É isso que vai te levar para outro nível, não ficar falando da vida alheia, né? Sim. Então, assim, mas voltando aqui. Black Friday existe aqui nos Estados Unidos mesmo? Existe. Mas para itens pontuais. Então, assim, a melhor época, aqui nos Estados Unidos, todo o ano inteiro tem promoção, tá? Perto dos feriados, eles colocam algumas coisas, porque as empresas, elas precisam ter uma estratégia para chamar o povo para as lojas. Exato.
Então, perto de feriados, já é conhecido por todos que existem muitas promoções nas lojas. Só que fora desses feriados, as lojas precisam vender. Então, por exemplo, Tommy, que é uma loja que eu falei que os brasileiros gostam muito, eu faço grupo de compras todo ano. Eu faço grupo na quarta-feira na Tommy, antes do Black Friday. Então, quinta é ações de graça e sexta é Black. Então, eu faço na quarta. Já há 4 anos que eu faço isso. Quando eu estou lá fazendo meu grupo de compras, as placas estão com 40% de desconto. E os funcionários já estão trocando para 30% para o dia do Black Friday. Então, quer dizer, os meus clientes estão comprando com 40%. Na Black Friday vai estar 30%. Vocês entendem a diferença de personal shopper? A pessoa sabe os caminhos, sim, sim. É só você analisar, né? Então, a gente trabalha com dados. Você vai analisando, você vai trazendo os dados e vai fazendo as análises. A conta não é essa. Não é assim que se faz a conta. Mas vamos falar que se no total um produto você está pagando aí com 40% de desconto, tá dando $100, se você comprar com 30, você vai pagar 110. Não é essa conta, é o contrário, mas tipo, né? Sim. Você vai pagar mais caro. Então, quando você tem uma pessoa especializada para fazer o trabalho, quanto mais assim, quanto mais a Lu fizer vocês economizar, mais cliente ela tem. Sim. Então, o foco dela é comprar sempre melhor, não é, Lu? E assim, Rafa, aí é uma coisa, os clientes, eu quero comprar na Carters, eu espero Black Friday. Não. Porque a Carters vai ter uns 2, 3 pijaminhas de frio que vai colocar na promoção do Black Friday. Só que durante o ano, você consegue muito mais promoção. Então, assim, o que é bom comprar no Black Friday? Uma televisão que você queira, que vai estar com preço bom. iPhone, gente, nunca entra em promoção. Você quer me irritar, é cliente falando, você vende iPhone? Quanto que tá? Não compra, não compra. Não é, iPhone não é uma coisa assim que a gente eu mando, mas não é o que me dá dor de cabeça. Então assim, Black Friday são itens específicos, eletrônicos, uma air fry que você quer comprar, um liquidificador. Então assim, você pega muita promoção, uma batedeira, eletrodomésticos. Um brinquedo, mas não é tudo. A loja não vai colocar tudo. Não vai colocar estratégia. Não vai colocar o que sempre dá dinheiro, né, cara? Sim. O iPhone, o MacBook, o AirPod, essas coisas assim, é coisa que vem o ano inteiro, estando ou não estando em promoção, né? Sim, então são itens específicos. E uma outra coisa que eu acho que vale frisar aqui é que promoção é real nos Estados Unidos, tá? Então você falou que é promoção, é promoção. Eu já atendi clientes que tava super barato algum item, aí, eu não vou comprar hoje, vou comprar só isso. Lu, eu vou querer, volta lá. Acabou, não existe mais. Exato. Você volta no outro dia, voltou o preço e já era, não tem volta. Tem coisa aqui que eu percebo assim que eu gosto muito de ir na Marshalls, né? Aí eu falo assim, eu vejo aquela etiquetinha vermelha, filho, eu já corro nela, é a primeira coisa que eu faço, porque... É ótimo. Porque saiu, às vezes acabou ali, você não vai mais achar, né? Não acha. Eles fazem preço pra ir embora mesmo, e se colocou numa promoção alguma coisa, depois eu vou voltar pra trás. É difícil achar de novo naquele preço, né? Você comentou que quando você faz o curso, você passa toda a estrutura pessoal, tudo. O sistema que você usa é seus ou é feito por vocês? Não, é assinatura. É assinatura. Então, e vocês passam isso também? Passa tudo, a gente passa tudo. A gente não esconde nada. A gente quer que você faça o curso e que você vá seguir sua vida com seu business. E tem o grupo lá depois pra gente se ajudar, mas a gente passa tudo. E depois... e dos grupos? Você usa no Instagram, no WhatsApp mesmo? Ou no Telegram? Então, quando você faz o curso comigo, eu tenho um grupo de apoio no WhatsApp. Então, para quem é personal shopper, a gente se ajuda por ali, né? E para os meus grupos de compra, então, vamos supor que você queira participar do meu grupo de compras, onde eu vou nas lojas e faço ali o ao vivo, vou postando foto, vídeo, eu faço pelo Telegram. Pelo Telegram. Isso. Legal. É porque... Cabe mais gente, né? O WhatsApp cabe, acho que 295 pessoas, né? Não sei, é pouquinho. E aí meu grupo cresceu muito e limitou, então no Telegram a gente legal. consegue atender mais gente. Nossa, deve ser uma bagunça a hora que você tá lá. Como é que você dá conta de atender todo mundo? Então, uma correria, né? Então eu posto tudo no grupo, meu grupo também é fechado, só eu que falo, não deixo ninguém falar nada. E aí a pessoa dá o print no que ela quer e manda no privado do WhatsApp pra mim. E aí eu vou separando a mercadoria dos clientes. É bem legal o grupo de compras, o pessoal adora. Olha, que interessante. Porque elas estão ali na loja, eu faço muitos vídeos, fotos, vou mostrando os produtos, e aí eles mandam pra mim, eu quero essa quantidade pra esse item. E você já deixa agendado pra elas, falou, amanhã tal hora...
Horário Todo do mês Brasil. eu lanço a minha agenda de grupo de compras, né? Que legal. Então eu ponho no Instagram e eu ponho lá no meu grupo do Telegram. E aí a gente vai pra loja naquele horário, eu posto tudo. Às vezes eu vou até um dia antes, tiro foto de tudo, posto pra elas e no dia seguinte eu vou buscar. Volta pra comprar. Então tem algumas que legal. dinâmicas que a gente usa. E como que faz? Por exemplo, a pessoa... Eu sei que você explica isso tudo, mas para quem tá ouvindo, que tá lá no Brasil, como que faz pra pessoa te pagar porque você compra o produto... Ela faz algum cofrinho com você? Como que é? Sim, a pessoa, ela manda créditos pra mim, né? A gente chama de créditos porque tem várias formas de você mandar. Então, você pode mandar pelo PayPal, você pode... Trabalho com agência também, então depósito em conta corrente no Brasil. Entendi. E aí, a gente traz o dinheiro pra cá pela agência e aí eu faço a compra. Então, você tem que gerar os créditos aqui pra mim. Então, PayPal, depósito em conta no Brasil. Você pode parcelar também até 12 vezes. Então, tem uma empresa chamada SX Gift Card que eles fazem esse parcelamento. Então, você usa o seu cartão de crédito nacional mesmo. Lá. Você fala, eu quero parcelar $1.000 pra fazer compras com a Lu. Então, você paga pra eles e eles pagam pra mim aqui. Aí você deixa os valores lá, os créditos, e a pessoa vai usando os créditos. Isso, e na suíte dela tem tudo, o sistema controla tudo. Ela vê o quanto que ela tem de crédito, quanto que custou, as notas, foto do que comprou, a gente presta conta de tudo. Nossa, que perfeito, Lu. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns, muito bonito ver um trabalho desse. É bem tranquilo, né? Montar um negócio desse aí assim, né? Simples. Esse facinho, né? É bonito ver isso, cara, porque é isso que eu gosto do pessoal que vem aqui pra gente, que a gente traz pra conversar. Teve muito suor, muito sacrifício, muita coisa rolando pra chegar onde tá hoje. E muitas vezes o pessoal no Brasil não entende isso, né? Então é por isso que a gente traz aqui. Fala assim, é muito importante não só falar da parte empresarial, mas também da parte pessoal. O que rolou? Porque assim, você foi criando tudo isso que você tem hoje no meio de todo aquele turbilhão de coisas que você já... caos que eu tava vivendo. Que você falou, né? E não é porque... Você já terminou um objetivo hoje que você não tem as suas lutas diárias, que não tem as coisas... né? Então é sem corte realmente, né? A vida como ela é. E às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, igual eu escuto muito, sabe, Rafa? Muita gente, nossa, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Meu sonho. Então, se você tem um sonho, você vai viver sonhando. Agora, se for o seu objetivo... Aí você vai traçar. Então, assim, toda ideia, ela tem que ser... Você tem que matar ideias para que elas aconteçam. E o objetivo é assim. Então, qual que é o objetivo? É esse. O que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Isso. E aí você vai batalhar naquilo para fazer. As métricas, né? Então, você tem o objetivo, que é a sua meta, e você tem que fazer as métricas, que é o quê? Um pouco todo dia. Exatamente. Então, não deu certo. Igual você vê, eu fui lá, fiz o TOEFL, não era o suficiente. Tá, qual que é o próximo passo? Não deu esse, eu tenho que ir para esse. Eu vou ter que ir para uma escola que me ajude no TOEFL. Exato. Então, eu fui. Então, você tem que ter várias possibilidades, porque quando der errado, porque vai dar, nem tudo sai como a gente planeja, aí você vai pro próximo. Teve um convidado que veio aqui que ele falou assim, shit happens. Merdas acontecem. Muito. Acontece muito. E são essas merdas que fazem a gente ser mais forte, faz a gente... Porque problema todo mundo tem. Agora, você só vai ter o sucesso na hora que você resolve os problemas. E eu, por muito tempo, antes da Personal Shop, eu tinha aversão a problema. Eu falava, não, eu não quero ter problema, eu quero... Então, a ausência de problema é a ausência de sucesso. Sucesso são vários problemas administrados, entendeu? Falou bonito, hein? Porra, vai ficar um corte bonito esse. Ficou bonito. É só o que eu tô vivendo, sabe? É legal, cara, porque até o Thiago Nigro, ele fala muito assim, que a única coisa prevista é que imprevistos vão acontecer, né? Então, e como lidar com eles, e como né? lidar, e vai de cada um, né? A gente só evolui na dificuldade, né? Quando a gente tem um problema pra resolver, que a gente consegue evoluir, né? Quando a gente consegue administrar. E, Lu, esse mindset todo, isso tudo, a gente sempre, aqui é uma coisa já meio padrão que a gente faz, a gente sempre pergunta assim, pode ser pessoal, sua, ou pode ser uma coisa assim, mais abrangente, mas o que você considera assim que foi um ponto de inflexão para você, alguma coisa que você leu, ouviu, assistiu, presenciou, que mudou você, que você fala assim, não, isso aqui me ajudou. Teve gente que, o Turco, o Ricardo, foi o Mais Perto que o Diabo, o livro que ele falou que mudou muito o mindset dele. A Fabi Feitosa, achei legal que foi
que ela foi no show da Ivete Sangalo, quando ela viu a Ivete subindo com um piano lá e tal, na plataforma, ela falou, eu quero isso pra mim também. Então, assim, cada pessoa tem uma particularidade, né? O que pra você acha, assim, que é legal você falar que você encontrou uma inspiração? Então, teve uma frase que transformou a minha vida, que foi assim, o pior conteúdo que você tem, ele pode salvar uma vida. Olha, que interessante. O seu pior conteúdo pode salvar uma vida. Então, às vezes você olha, você fala assim, como eu falei, que toda pessoa é um livro. Então, a sua história, quem você é, pode mudar uma vida. Exato. E você fala do que você sabe do que você viveu, a sua experiência. Então, eu aprendi que não importa o que você acha ao meu respeito, o que importa é o que Deus falou que eu sou, quem eu sou. E Ele já falou quem eu sou desde a criação do mundo. Sim. Então, é sobre Ele falar quem eu sou e não sobre o que as pessoas acham que eu sou. E aí foi pra mim o ponto de inflexão que eu mudei tudo, porque eu passei a falar não na expectativa do que você vai achar, porque é só a sua opinião. E geralmente o que a gente acha sobre o outro é o que a gente vê na gente. O que você vê no outro é o que você tem. Então, eu não me importo mais se você acha que eu tô falando demais, ou que eu tô falando de menos, ou que o que eu falei não fez sentido. Pra alguém vai fazer sentido. Com certeza. E aquele conteúdo vai transformar. E aí, tem 1 ano e pouco que eu comecei a viver isso realmente, não me importar com o que as pessoas pensam, mas o que eu acho, quem eu sou e que Deus falou que eu sou. Eu consigo ver a transformação na vida de muitas pessoas. Várias pessoas esse ano que eu impactei, né? Não é para minha honra, para minha glória, é para Ele, mas que falaram, olha, coisas que eu nem lembrava, você falou isso que transformou minha vida, você me deu esse insight, esse exemplo seu para mim eu comecei a praticar e deu certo. Então é sobre essas pessoas que eu quero atingir, não é um monte de seguidor, não é pessoas que estão, não é sobre isso. É sobre transformar uma vida aqui, uma vida ali. É sobre você ser sincera com todo mundo. Sendo você, tipo, não dá nada. Eu sou assim, olha, me aceitem assim, né? E quem eu puder ajudar sendo do meu jeito. Deus legal, me fez assim, cara. eu fui única e Ele jogou a forma fora, como dizem, e você é único, então você tem que pegar o que você tem de único, o que você tem de especial e colocar pra fora, que é o que você tá fazendo aqui com o seu podcast, ajudando tantas pessoas, transformando a vida de tanta gente. Um dia a gente chega lá. Já Deus chegou, quiser, quantas pessoas você já não impactou com os seus vídeos, né? E fala pra mim uma coisa, tem algum livro que você recomenda pra galera? Um livro que mudou muito pra mim foi o Antimedo. Antimedo? Do Pablo Marçal. Olha, porque eu tinha muito medo de tudo, eu tenho trabalhado muito isso, né? E aí, no livro ele fala, que o filhinho dele fala, né, que o medo é que tem que ter medo da gente. Bonita, hein? Então, eu passei tudo eu tinha medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, Então, isso era uma bengala que eu tinha. Então, eu comecei a enfrentar os meus medos, eu comecei, inclusive, de empreender, de resolver problema. Eu tinha medo de resolver problema. E o sucesso, eles são vários problemas resolvidos. Então, eu aprendi nesse livro, o Antimedo, que quando você controla os seus medos, né, eles não vão te controlar. E aí, você vai chegar aonde você nem imagina. Mandou bem pra caramba. Gostei. Duas filosofadas bonitas que você deu agora. E essa frase que você falou da rede social, você ouviu onde? Que eu achei muito legal. Seu pior conteúdo pode salvar uma vida? Então, esse ano eu fiz uma mentoria com o Pablo Marçal, que foi um mentor maravilhoso. A gente termina agora dia 31 de dezembro. Então, na verdade, eu comecei o processo com ele em setembro do ano passado. Que eu precisava ajustar várias coisas na minha vida e mudar hábitos. Então, assim, esse ano foi um ano, assim, que é o pior ano da minha vida, que a gente fala, né? É você crescer 10 anos em um. Então, o pior ano da minha vida, ele é bem disruptivo, né? E ele é pior, não é porque esse ano foi ruim. É que de todos que eu vou viver, ele é só o pior. Menos bem-sucedido. É o menos bem-sucedido. Então, foi um ano que a gente plantou muitas sementes, e a gente está crescendo muito para baixo, então resultados que você não vai vendo, porque todo edifício para crescer para cima primeiro tem que ter a estrutura, né? Crescer para baixo. Então foi isso que eu fiz nesse ano, plantar, e já estou colhendo muitos frutos. Estou me mudando para o Texas, né? Esse era um dos meus últimos objetivos da lista.
Tô indo em busca de novas experiências, novas pessoas, novas conexões. Pô, Então, foi nesse programa Pior Ano da Sua Vida que eu ouvi essa frase que me mudou muito. E aí eu começando a vida aprendi na América de novo. a abrir minha boca. Exatamente. Nossa Meu Senhora. novo ciclo, né? A Que cada da hora, 7 anos parabéns, meus ciclos muito. se renovam. Muito corajosa, viu? É uma coisa que não é pra todos não, viu? Isso aí é uma batalha grande, porque a grande dificuldade assim que eu falo que eu tive aqui pra mim foi assim, que no Brasil eu tinha muito contato. E quando cheguei aqui eu não tinha nenhum, era o Ria Carol, Ricardo a Carol e só, mais ninguém. Tipo, começar do zero, sem conhecer ninguém, sem saber nada de ninguém, sem ter assunto com ninguém, sem saber o que falar com ninguém. Sabe? É legal a gente falar de coisas que a gente já fez, já viveu e tal, Sim, mas é gostoso de falar de coisas que a gente tá vendo acontecer, né? sim. Porque é que eu falo, onde a gente evolui, a gente vê oportunidade, às vezes, aqui você tá vendo alguma coisa, no Brasil, quantas vezes não passava em algum lugar, passava na frente de alguma coisa e falava, caramba, ali vai dar negócio aquilo ali, aí você batia um telefonema pra alguém, trocava alguma ideia, quando vê você fazia alguma coisa, você via oportunidades. Aqui, eu falo pra Sol muito isso. Eu falo aqui, eu tive que aprender. Tô aprendendo a ver as oportunidades aqui. Você comentou o negócio do Rodrigo. Você falou assim, ele teve muita sorte. A sorte é uma palavra para mim que eu defino de duas formas. É oportunidade mais atitude. Ninguém tem sorte. A sorte não aparece pra ninguém. A oportunidade aparece pra todos. A sorte vai ser uma soma dessa oportunidade com a sua atitude. Se você Sim. teve atitude, você teve sorte. Para os outros. A sorte dele foi estar preparado A sorte dele foi estar com o e mindset pronto. correndo atrás para conseguir uma empresa para. Exatamente, porque assim, não existe. Você pode ver assim que os grandes cases, assim, os caras, todo mundo que sentou aquilo, todos. Pô, conversei com o Lucas agora aqui também, vai soltar o episódio dele essa semana, amanhã, vai soltar o episódio dele. Ele chegou aqui, ele era engraxate, ele tava engraxando sapato, sabe? E hoje o cara tem um puta patrimônio. Hoje ele é gerente comercial do Grupo Seabra. Ele é um dos maiores importadores Uau! de mercadoria do Brasil. Ele é o gerente comercial do negócio, sabe? Você pode ir em todo o mercado brasileiro. Você vai ver que muitos produtos têm uma etiquetinha branca escrito Grupo Triunfo. Ele é o gerente comercial de Massachusetts, né? Desse grupo. Então, assim, quantas pessoas que não teve a oportunidade de passar por onde ele passou, que ele fala que uma virada para ele foi o dia que o patrão dele aceitou que ele e os outros dois parceiros dele lá de trabalho parassem de receber salário e começassem a receber comissão. Que foi aonde eles começaram a dar o sangue de verdade, porque não que eles não estivessem dando, mas que eles iam ganhar mais com aquilo. Ele falou assim, a gente vendia $15 mil na semana cada um. Quando ele falou, agora eu vou pagar vocês comissão então. Aí eles começaram a vender 50. Aí você fala assim, tipo, que foi aonde ele começou a pôr energia, e foi acontecendo, e ele virou gerente comercial. Então, assim, aí fala, sorte não é sorte. A pessoa vê a oportunidade, se propõe a fazer aquilo lá e vai. Então, tem atitude. Então, eu vejo muito isso. Sim. E você, o Rodrigo, todo mundo que já sentou aqui, cara, tipo, viu uma oportunidade, a mesma oportunidade que todo mundo viu, e abraçou. Então, isso que eu falo. Quando a gente veio pra cá, você não aprendeu a ver oportunidade ainda aqui. Faz 2 anos que eu tô aqui. Agora que você começa a enxergar melhor algumas coisas, porque você aprende melhor como é que é o player aqui, né? Então, aí com o podcast foi o que me abriu muito a mente, né? Isso me ajudou Isso demais, é cara. ótimo. Nossa. E vai abrir a mente de muitas outras pessoas que estão Tomara a Deus. assistindo, né? Com Tomara a Deus. certeza. Mas é isso aí, Lu. Tem mais alguma coisa pra falar? Pra passar pro pessoal? É só falar pro pessoal que tem que batalhar, né? Batalhar. A história, cada um tem sua história, um livro, então que você conte uma história aí bonita, deixe um legado bonito, né, a ser contado. E o legado bonito não é necessariamente o mais pomposo, é o máximo que você pode dar de você, é você passar pela vida e não passar desapercebido. Sim. Mas é você transformar a vida de algumas pessoas. Eu acho que esse é o livro mais bonito que você pode escrever, né? Se você mudar a vida de uma pessoa pra melhor durante sua vida inteira, sua vida valeu muito a pena. Sim. Né? Então, assim, quanto mais, melhor. Mas o objetivo é que seja no mínimo uma, né? Com certeza. Mas é isso aí, Lu. Como é que faz o pessoal te encontrar, então?
Lu Muniz Personal Shopper. Instagram? Instagram. Tem. Facebook, você também trabalha no Facebook? No Instagram tem tudo lá, todas tudo, as né? redes. O Instagram Muniz Personal Shopper. virou o cartão de visita de todo mundo, é. né? Mas beleza então, Lu. Lu, queria agradecer demais pela Obrigada oportunidade de estar com você aqui. Foi ótimo. Nossa, foi maravilhoso, bom. que história, inspiradora demais. Que bom. Muito obrigado por tudo. A gente já sabe da sua, mais assim, de coisa de você, né? Por conta do relacionamento que a gente tem aí, né? Então, muito obrigado por tudo, agradeço demais. A gente torce muito pelo sucesso de vocês lá. A gente sabe que vai ter sucesso, mas a gente torce que tenha mais do que vocês esperam que seja. E vamos esperar vocês lá para visitar a gente. Com certeza, vamos lá, vamos Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Muito obrigado, pessoal. Olha, é isso aí, então. Segue a gente no Instagram, tá? O Instagram nosso é 2acast. A gente tem também, esse aqui já tá a versão no YouTube. O YouTube nosso é 2acast também. Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail para nós, tá? O e-mail é contato@2acast.com. Manda em contato para a Lu, fale com ela. Quem tá no Brasil, compra as coisas porque vale muito a pena. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!